Começa agora o Meia Pantufa. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal! Todo mundo com os fones de ouvido porque tá começando o seu Meia Pantufa. Hoje numa data especial, aparecendo aqui no seu player favorito. Eu sou o Luiz Leão e tenho aqui comigo, de um lado, o meu amigo Gustavo Azevedo. Como sempre, bom dia, tarde, noite, madrugada, Gusta. E aí, assistidores e assistidoras de filmes e séries. E do outro lado, meu amigo Lucas Abreu, também como sempre. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, Lucas. E aí, assistidores de bombas explodindo? Se a bomba não explodir, eu não fico satisfeito. Ah, nossa, começou super bem essa falada bomba atômica, legal. Bom, e hoje com a gente um convidado muito especial, porque assim, já que o tema da semana envolve muita história, o Gustavo veio me perguntar se a gente conhece algum amigo, se a gente tem algum amigo que talvez pudesse participar com a gente desse episódio extra, assim. Mas aí, como a gente não conseguiu pensar em nenhum, a gente resolveu chamar o Thiago mesmo. Aí a gente perguntou, Thiago, você conhece algum especialista, algum historiador? Por acaso, sem contato. Que ódio. É claro que tá aqui com a gente hoje, mais uma vez, o podcaster, professor e historiador, Thiago Natário, do RDM Cast. Bom dia, tarde, ódio. noite, madrugada, Thiago. Obrigado por estar aqui. Já que depois você pode apresentar algum historiador pra gente aí, a gente refaz o episódio de novo. É porque eu fiquei sabendo que o Gustavo só aceita doutor. Como eu ainda não tô lá, não cheguei ainda nesse patamar, né? Tô só meu mestradinho básico, ele falou assim, não, então não é historiador de verdade, né? Gusta, agora sim, você tem 30 segundos pra tréplica. Explica a situação pro ouvinte que não pegou essa referência. Pra quem não ouviu, inclusive é o nosso episódio mais ouvido e é o episódio que eu dei o maior furo do podcast. É, exatamente. Dois dos nossos episódios mais ouvidos é o Nada de Novo no Front e o episódio 100, que é quando o Thiago expõe que deu a rata. A gente tá tipo no Dark, né? E esse aqui é o terceiro e nunca mais se fala sobre isso, tá? Fechou o ciclo. E agora, Thiago, você me desculpa publicamente? Não, imagina. Não, claro. Não, eu falei brincando lá no episódio 100, falei brincando com o Luiz também, é piada, cara. Até porque Nada de Novo no Front nem ia ter tanto pra contribuir, porque não é nada muito novidade também, né? Mas enfim. E a gente nem gostou tanto do filme. Convite. Não, explica aí, Gusto, o que aconteceu. A audiência é rotativa no podcast. Não, a gente tava lá, a gente já tinha gravado com o Thiago, assim, umas par de vezes, né? Tipo, umas 3, 4 vezes já. O Thiago já é da família, nosso padrinho. Aí eu tava lá no final do episódio, falei assim, gente, desculpa qualquer coisa, mas da próxima vez, se tiver algum historiador aí ouvindo a gente, pode estar convidado pra vir aqui. Aí o Thiago ouviu o episódio, obviamente, e só ficou assim, né? Porra, Gustavo, que merda é essa? Eu tô aqui sempre. Pô. Vocês me chamam pra falar de qualquer coisa e quando é filme de história, nada. Se eu te conhecer algum historiador, eu te aviso. Pode ficar tranquilo. Agora pra gente ficar sabendo. Obrigado. A gente faz a rede de contatos, é assim. Aí o Thiago recomenda algum historiador pra gente e depois a gente faz mais um episódio. Complementa esse episódio aqui. Complementação pedagógica. Assim como muitas e muitas pessoas ao redor do mundo, o Meia Pantufa fez sessão dupla nos cinemas no fim de semana pra trazer pra vocês tudo sobre o assunto do ano em Hollywood. Na nossa data de lançamento habitual, terça-feira passada, falamos sobre o fenômeno Barbie. Hoje, no episódio extra da semana, a gente vai falar sobre Oppenheimer, a biografia cinematográfica do pai da bomba atômica, dirigida e escrita por Christopher Nolan. Com 3 horas de duração e sendo o primeiro projeto do diretor depois do contestado Tenet, Oppenheimer teve uma estreia muito além das expectativas, puxado provavelmente pelo frenesi que o lançamento simultâneo a Barbie causou. Mas e aí, será que o filme é bom mesmo? Nolan está de volta aos seus plenos poderes? O que a gente achou do primeiro filme do diretor pela Universal? Essa história complexa e delicada foi contada com o cuidado necessário? Hoje a gente vai debater tudo e mais um pouco sobre esse filme. Antes de começar, você já tá seguindo a gente no seu agregador favorito? Aproveita que ainda tá começando e clica em seguir. É rapidinho e você se torna o primeiro a saber sempre que o Meia Pantufa tiver conteúdo novo. E tem outra coisa bem importante. Se o seu agregador de podcast tem um sistema de avaliação, dá uma notinha boa aí pro Meia Pantufa. Geralmente é um sistema de estrelas, logo no começo do seu feed. Basta clicar no podcast e avaliar. Quanto mais avaliações boas, mais os agregadores distribuem o Meia para as pessoas interessadas. E a gente quer saber de vocês sobre o tema da semana, é claro. Se você estiver ouvindo a gente pelo Spotify, é só abrir o episódio e responder a enquete. O que achou de Oppenheimer?
É rapidinho e a sua resposta vai ficar publicada. Mas chega de enrolação e bora começar. Pega a sua pipoca, o seu refri gelado e vem com Meia Pantufa e Thiago Natário comentar Oppenheimer no Pipoca e Pantufas. Pipoca e Pantufas. A gente sempre começa esses blocos perguntando questões mais genéricas sobre o diretor ou sobre o tema pro nosso convidado. Thiago tá aqui e vai falar se ele tem a relação de amor e ódio com Christopher Nolan que muita gente tem, se é mais de amor ou de ódio, em que pé tava essa relação depois de Tenet e Dunkirk. Como é que você foi pra cabine assistir Oppenheimer? Com que expectativa você foi pra assistir o filme? Como é que você saiu? Cara, eu acho que eu tenho sim essa relação de amor. Não vou dizer ódio, mas amor e um certo, assim, um ranço um pouquinho do Christopher Nolan. E eu acho que pra mim é muito simbólico a minha percepção de Interstellar. Porque eu fui ver no cinema e eu fiquei assim, tipo, cara, eu saí do filme extasiado, assim. Eu falei, puta que pariu, que filme maravilhoso. Aquela coisa bem exagerada, assim, de caralho, é o 2001 da geração dos anos 2010, não sei o quê. Assim, pirei. Aí quanto mais eu pensava no filme, mais eu ficava assim, puta que pariu. Aí você se sente culpado por ter pensado aquilo anterior, né? E aí parece que você começa a odiar o filme, né? Eu fui assistir de novo e fiquei naquela, porra, não é tão bom assim e tal. Eu acho que agora eu tô mais no meio termo, assim. Não acho que seja um visionário, genial, inventor do cinema moderno, nem nada do tipo, né? Tem muita gente que exagera bastante, especialmente com relação à Origem, né? Que é um filme muito bom, mas porra, calma lá também, né? Não é nada revolucionário e tal. Mas eu gosto muito dos filmes dele, assim, geralmente, né? Eu vi quase todos, acho que eu só não vi o The Following ainda. Mas ele tem filmes muito bons mesmo, né? O Memento é inquestionável. O Cavaleiro das Trevas é um puta filme. E eu gosto muito de Dunkirk. Acho que aí mais o historiador falando do que o cinéfilo, né? Porque acaba puxando ali a forma como ele lida com os combates da Segunda Guerra e tal. Já Tenet é bem ruinzinho, Não, né? tem licença pra falar mal. Pode falar mal quanto quiser. Todo mundo que detesta esse filme. É bem ruinzinho, né? Até entendo o ponto, mas assim, a execução, o roteiro, é tudo bem complicado, né? Então, eu tava com uma expectativa alta pra Oppenheimer, mas tentando manter, né, esse certo pé atrás, assim, porque tava indo um pouco essa questão, né? Como que é o Christopher Nolan sem o Jonathan? Como que ele vai lidar com o roteiro sozinho, né? Era mais essa a minha expectativa, e depois eu falo o que eu acho do filme em si, deixar vocês falarem um pouquinho do nosso querido Nolan. Eu não posso fazer essa pergunta nem pro Gusto nem pro Lucas, porque, né, quem acompanha, eu acho que até quem não acompanha o podcast já deve supor, assim, que eles amam Nolan de paixão, apesar de vocês serem bem razoáveis com Tenet, porque ali é aquela questão de miga não tem como te defender, né? Acho que é bem por essa linha. Só pra relembrar os ouvintes, caso não tenham ouvido o nosso episódio de expectativas de julho, porque a gente falou um bocado sobre como a gente tava indo ao cinema assistir Oppenheimer, com que expectativa você tava quando você foi pro filme, Gusta? E como é que você saiu, assim? Pode soltar os sentimentos aí. Eu tava com expectativa baixíssima. Sabe quando você briga com um amigo e você, tipo assim, não fala por 3 dias? Eu tava brigado com o Nolan. Eu fiquei brigado com ele. E aí, tipo assim, a primeira risadinha que o Cillian Murphy deu, assim... Risadinha não, a primeira piscadinha que ele deu ali no filme... Eu já falei, é o Christopher Nolan, não tem como não gostar, né? Sabe? O amigo conta uma piada. E aí você fala, vamos ser amigo de novo. Eu te perdoo, tá tudo bem. Aí o filme começa com uma linha do tempo, 3 linhas do tempo diferente, já conquistou o coração de vez, é isso né? aí, eu tô aqui pra... Nossa, cara, você é realmente meu melhor amigo. E aí foi, assim, peguei na mão dele e ele me levou o filme inteiro, 3 horas, assim, lisa. Não senti o peso do filme, apesar de o filme ser realmente bem longuinho, né? Eu gostei muito de ver o Christopher Nolan voltando e arrumando alguns pontos que a gente sempre reclamou dele e deslizando em alguns que ele sempre desliza, né? É incrível como os vícios das pessoas estão inerentes a elas. E eu acho que o Nolan realmente precisa de um parceiro. O Thiago puxou esse assunto, assim. Em Tenet, você usa o argumento... Eu acho que o Nolan precisa de uma parceira. Talvez. Urgentemente.
É engraçado que o Thiago falou assim, que ele entende o ponto, mas não entende a execução de Tenet. Eu já acho o contrário. Eu entendo a execução, mas eu não entendo o ponto. Eu não entendo o porquê que ele fez aquilo, sabe? Eu não... Tá, ok, eu entendi. A direção é sempre quase perfeita, né? Mas o roteiro realmente de Tenet é tipo assim... Pô, legal, as paradas são ao contrário. E aí? Exatamente. Né? Beleza, você dirige bem, mas você vai dirigir o quê? Exatamente. Exato. E assim, eu, no fim das contas, o Christopher Nolan ganhou mais admiração minha, porque eu sempre gostei muito dele, e eu acho que com esse filme ele prova que ele consegue fazer algumas coisas diferentes, mas ao mesmo tempo ele desliza nas mesmas coisas, nas mesmices dele, e aí eu acho que são pontos que a gente precisa levantar sim e apontar o dedo, porque não está fácil pra Christopher Nolan ficar repetindo isso, né? E aqui é legal que a gente vai ter que fazer duas abordagens muito relevantes, porque o filme se propõe a isso também. A gente vai ter que falar dele como experiência de cinema, gostar, não gostar, se a gente achou bem dirigido, se a gente achou bem conduzido, o que a gente achou de bom, de bonito, de funcional, roteiro, essas coisas todas que a gente sempre fala, né? A gente tá aqui pra isso. Mas também falar de todo o peso que é você ter mais um cara, o Nolan, entre todas as pessoas, o Nolan, falando desse tópico tão complicado, tão difícil, tão, sabe, cheio de nuances, cheio de problemas, numa época em que a gente fala de representatividade como nunca se falou, e aí você tem o Nolan pra falar sobre bomba atômica. Então é assim, tinha muito uma cara de coisa que deveria dar errado, né? Uma coisa meio de tudo jogando contra. O tema é muito melindroso e o Nolan não tem a menor noção de como lidar com melindre enquanto roteirista e mesmo enquanto diretor. O assunto é complicado, ele na posição que ele tá de ter uma fanbase meio caretona em céu, assim, sabe? Herdeira do Cavaleiro das Trevas. E tinha tudo pra dar errado, assim. E eu vou passar pro Lucas antes de eu falar, mas eu já adianto que não deu. Eu acho esse um dos melhores filmes do Nolan. Ele estaria ali num dos meus 3 favoritos, assim. Apesar de ter algumas críticas não muito suaves a várias coisas dele, eu acho que no fim das contas eu saí do cinema assim, cara, esse filme é realmente muito bom. Você sair com uma sensação de robustez da obra que você viu, assim. Eu saí bem contente com relação a isso. Lucas, como que é a sua relação com o Christopher Nolan? Você gosta do Christopher Nolan, assim? Você tem uma relação boa com... Evidentemente eu não vou te perguntar isso, tá? Não vou te perguntar isso, ignora isso. Eu vou te perguntar como é que estavam as suas expectativas pra Oppenheimer e como é que você saiu do filme, assim? Era tudo que você esperava? Era mais do que você esperava? Como é que foi? Até porque você acabou de falar assim, não, que os fãs do Nolan são tudo incel. Aí depois, Lucas, e aí, você gosta do Christopher Nolan? Os fãs do Nolan são todos incel? Que absurdo! Se defende, vai. Volta o tapão na cara dele. Mim, né? Vou colocar meu corte em preto e branco lá de 4 episódios atrás, falando que nada a ver, que você está errado. Eu gosto muito do Nolan, mas assim, não acho ele nada revolucionário. Eu gosto dele ser um diretor pop. Eu acho que os filmes dele, por serem filmes mainstream, filmes pop, eles são um pop bem feito. É o que devia estar acontecendo, sabe? Não ficar repetindo a mesma coisa que a gente já cansou de falar em vários episódios aqui. Eu gosto muito dele por isso. Eu fui com a expectativa alta, apesar daquele lixo que foi Tenet, né? Que, meu Deus do céu. O Gustavo, eu sei que ele já assistiu 2 vezes, não sei como é que ele conseguiu ver a segunda. Uma certa e outra de trás pra frente. Falei primeiro. Ele projetou os dois ao mesmo tempo, assim, uma na Droga, vou ter que fazer tempo isso. normal e uma ao contrário. Pra ver se faz sentido. Enfim, cara, apesar de Tenet aí, eu gosto da maioria dos outros filmes dele, eu fico de expectativa alta, assim, porque eu vi que ele tava com aquela intenção de, não, dessa vez eu vou me redimir aqui pelo meu último filme, vai dar certo, eu fiz tudo do jeito que eu queria, com calma, não briguei com o estúdio. Eu saí bem satisfeito desse filme, eu não vi as 3 horas passarem. Inclusive, eu tinha esquecido que o filme tinha 3 horas e pouco antes de ir pro cinema, eu lembrei dessa informação, vi essa informação de novo e falei, caralho, velho, vai ser um filme de 3 horas com o Cillian Murphy, aquela cara lá, não sei. Aí eu já comecei a ficar meio com o pé atrás, assim, mas falei, não, tá, vamos lá. E, cara, realmente, eu não senti, assim, o tempo do filme, eu achei que o filme é bem fluido, e eu achei que a direção do Nolan encaixou perfeito com essa história, com isso que ele quis fazer aqui. Porque o Nolan, a gente vai falar dos problemas dele aqui, mas fora as personagens femininas, eu acho que o Nolan não sabe filmar ação, ele sabe criar tensão, ele sabe criar cena de perseguição lá em Tenet, super bem feita, a única coisa boa do filme. Mas luta, cena de porrada, o Nolan, repara, todas são muito ruins. Ainda mais se você assistir um John Wick hoje em dia, você vai ver. E aqui nesse filme você tira as cenas de ação que ele não dirige bem, você coloca o que ele sabe fazer de melhor, e claro, tem algumas falhas dele que já estavam presentes ali, mas que eu acho que ele
faz elas, assim, tentando melhorar. Eu tenho essa impressão, assim. Até nas personagens femininas, eu acho que ele tenta fazer de uma forma um pouco diferente, mas ainda dá uma escorregada. Mas vamos falar sobre isso mais a fundo aí. Mas, no geral, eu gostei bastante do filme. Apesar de ser um filme muito carregado de diálogo, muito verborrágico, e ser praticamente só diálogo, né? Eu acho que ele toma uns cuidados ali e ele consegue fazer a narrativa ficar fluida, o filme ficar, assim, você tem interesse na história do Oppenheimer, assim, o tempo todo. Acho muito legal do Oppenheimer, porque se você não tiver informação nenhuma prévia sobre quem tá fazendo o projeto, quem tá conduzindo, quem quer dirigir, você só pegar a ideia de você ter uma biografia de 3 horas sobre o pai da bomba atômica. A primeira pessoa que me vem na cabeça é o Fincher. Não era um projeto que eu ia passar pro Nolan, eu ia passar esse projeto pro Fincher. É assim, a cara dele, sabe? E aí, quando você pega pro Nolan, você já pensa, a primeira coisa que vem na cabeça é, porra, mas a explosão da bomba vai ser legal, hein? E eu acho que isso acabou dentre muitos outros fatores, e assim, vou ser bem sincero, o principal deles, Barbenheimer, esse filme só tá tendo a bilheteria absurda que ele tá tendo, porque o meme puxou, porque Barbie puxou, o que a gente achava que ia ser uma oposição, na verdade, ainda bem, batamos palmas, foi um Barbie e Oppenheimer, né? Não um Barbie versus Oppenheimer. Foi muito bom pro filme. Deu a um filme de 3 horas do Nolan, ou seja, que ia ser um falatório incessante sobre uma história dos anos 40, um ar de pop, um ar de auge do mainstream. Então a galera foi ver. A galera foi ver, mesmo que seja pra fazer um parâmetro ou pra fazer oposição, sabe? Aí eu não vou ver Barbie coisa nenhuma, eu vou garantir o meu ingresso pra bancar o Nolan, sabe? Alguma coisa assim. Então eu acho que o meme carregou muito e eu estava errado no nosso episódio de expectativas. Eu achava que corria um risco de flop muito grande, porque era um projeto difícil, é um projeto de nicho, é o projeto mais nichado do Nolan até hoje, né? É um filme de duração longa sobre um tema antigo e difícil. E não foi, né? E tá indo muito bem e certamente vai continuar indo muito bem porque o filme é bom. E, assim, falando de cinema um pouco, pra gente explorar um pouco isso, depois a gente vai pra parte de história, se aparecer um historiador aqui na gravação depois. Não sei, talvez seja marra da minha parte falar uma coisa absurda dessas, mas eu sinto uma impressão muito forte de maturidade do Nolan diretor nesse filme, assim. Ele filmou de forma segura, sabe? Firme, ele ensinou pro Aaron Sorkin o que é filmar um drama de tribunal. Não escrever, filmar um drama de tribunal, sabe? O filme, ele tem partes de drama de tribunal, assim, que são muito impactantes. Eu acho que tem escolhas muito acertadas e escolhas muito arriscadas pro perfil do Nolan. E a principal delas, pra mim, seria assim... Vai ter muita gente magoada, porque isso vai ser meio que um spoiler, mas assim... A bomba explosão explode. Da bomba... Spoiler. Não, mas a bomba não explode, né? A bomba... Enfim... Gostei muito da coragem que o Nolan teve de fazer a explosão da bomba ser o final do segundo ato. De estender pra caramba o filme, estender muito o filme depois da explosão da bomba. Que é assim, o que muita gente vai pro filme pra querer ver, porque é o cara do efeito prático e que gastou não sei quanto pra fazer. E ele botar lá na cara que, ó, o filme não é sobre isso não. O filme não é sobre a explosão. Esse é o meu filme que não é sobre efeitos práticos, ele é sobre outra coisa. O efeito vai me ajudar a construir o melhor universo possível, mas o filme é sobre a reflexão moral de uma pessoa com tamanho poder, ter tamanha capacidade de criar essa atrocidade, de ser o precursor desse mundo atroz que a gente vive até hoje, e qual é o reflexo que isso vai ter na psique do cara, e como as pessoas em volta dele reagiram a isso, e como ele reagiu até o fim da vida. É um estudo de personagem. O filme me lembra muito mais Tar do que ele me lembra, sei lá, com o filme Velozes e Furiosos, sabe? E que é um filme que o Nolan diz que adora, inclusive, a franquia. Ele mostrou muita coragem, sabe? De, eu tô vendendo meu projeto de forma muito diferente do que vocês estão imaginando. E o trailer mesmo dava a entender que era mais sobre a bomba do que sobre qualquer outra coisa, né? E o filme te dá uma direcionada pra um lado radicalmente diferente. E eu acho isso muito positivo na estruturação dele. Tiago, você concorda, discorda? Fala um pouquinho sobre a estrutura do filme, se ele te cansou, se você achou que ele é inteiro bom, como é que... Manda bala sobre o filme agora. Eu concordo plenamente, assim, eu acho que essa decisão dele, estruturalmente, ela faz muito sentido, mas eu acho que eu aprecio mais ela do que na hora eu senti como algo positivo, porque... Quando ele termina o segundo ato, na explosão, eu acho que foi o primeiro momento do filme que eu comecei a sentir um pouco a adoração. Que eu fiquei assim, cara, pra onde isso vai agora? Porque eu gosto do terceiro ato, eu gosto da investigação, porque eu acho também que revela muito sobre a história dos Estados Unidos posterior, né? Ele tocar
no aspecto do macartismo é genial. Só que eu acho que ele cai nos maniqueísmos, assim, especialmente o personagem do Robert Downey Jr., né? Eu acho que ele acaba ficando um pouco... Ele não consegue evitar, né? demais, assim. Mas acho que é o texto também. Então, o texto não consegue evitar, não é o Downey Jr. Exato, o Nolan não consegue evitar, ele é incapaz de evitar. Ele cai nessa coisa um pouco. Mas assim, pensando até no próprio significado do filme, né? Refletindo posteriormente, faz total sentido, assim. É uma decisão muito acertada, né? E especialmente no primeiro e segundo atos, o que eu mais gosto do filme é como ele consegue ser uma biografia, né, praticamente, ele é um estudo de personagem, mas ele faz isso com um ritmo e um tom que é um ritmo de um filme de guerra. Parece que você tá assistindo um filme sobre a Segunda Guerra Mundial, com os impactos da Segunda Guerra Mundial, com os riscos, com os stakes, né, aquela coisa de, cara, é o fim do mundo, né, a Alemanha nazista, ela tá fazendo a bomba, entendeu? Se a gente não fizer aqui, fodeu. Aquele clima, né, parece que o clima paira, assim. Não, total, é um filme opressivo, né, nesse sentido, assim, né, de você ter aquela atmosfera de tensão, né, assim, a Alemanha invadiu a Polônia, cara, nesse sabe? sentido, ele parece um pouco o Destino de uma Nação, né, que tem o Gary Oldman como Churchill, né, porque é um filme de guerra, mas ele é um filme meio que de bastidor, né, ele é um filme exato. O Destino de uma Nação é um pouco mais lerdo, mas assim, ele é um filme de bastidor de guerra, né. E a versão boa do Jogo da Imitação, né, que é um filme legal, né, mas assim, tipo... E você pensa, o tanto que o Cumberbatch tá puto de não ter pego esse papel, sabe? Ele deve estar puto, e dá porque é a cara deles. Seria a escolha mais óbvia até, para não pensar, né? E é interessante a escolha pelo Cillian Murphy, que é um cara que ficou muito tempo fazendo papéis mais secundários, né? E por mais que em televisão, né, e Peaky Blinders ele seja o protagonista, mas é bom ver ele tomando conta do filme, literalmente tomando conta do filme, né? Porque é tudo focado muito nele, Até né? com um saco Mas na cabeça, o Nolan já pôs ele em cena. Agora é 3 horas dele falando lá. Mas é principalmente isso pra mim, assim. Tom e ritmo desse primeiro e segundo ato, que, claro que você saber um pouco mais do contexto ajuda, mas não acho que seja totalmente necessário, porque o filme faz um trabalho muito bom de apresentar os dilemas, né? Você entende por que o Oppenheimer, esse cara com inclinações socialistas, se vê trabalhando pro governo dos Estados Unidos pra desenvolver uma bomba atômica, né? Faz muito sentido, né? Tem lógica essa decisão, né? Então, eu queria ter um historiador do meu lado pra assistir esse filme. Eu não sei se você... Que raiva essa piada. Peraí, eu vou descer sua imagem no Zoom pra você ficar do lado do Thiago. Isso, tá? me deixa... Eu tô aqui. Porque é o seguinte, uma coisa que me irrita no filme é a quantidade de informação e personagem que não se explica e que vai entrando e saindo na trama e que tem muito a ver com a história mesmo. Essa questão de apresentar as informações, tanto científicas quanto da história em si, das informações internas ali da guerra, né, e das estratégias militares em si, elas são muito rápidas e elas não têm porque assim, numa estrutura narrativa, seria legal, ainda mais pela direção ser do Nolan, sabe? Seria legal a gente ter uma explicação um pouco mais linear. Eu sei que, tipo assim, eu tô sendo... É um contrassenso, né? Pedir linearidade pro Nolan, mas eu acho que como ele colocou muitas informações e muitos personagens no filme, alguns acabam sendo descartáveis. Eles poderiam ter condensado informações de cientistas em grupos menores, sabe? Tipo, já que o filme é tão verborrágico, usar alguma fala de um cientista ou outro pra sustentar uma ideia, sabe? Pra condensar e a gente se identificar com o personagem que vai trazer uma informação e sintetizar ela. Eu sei que o Nolan não tem esse propósito, porque ele justamente faz as engrenagens do filme serem difíceis, ele gosta de complexificar a própria estrutura do filme dele pra mostrar que ele é muito bom. Simples. E esse pra mim é um dos maiores problemas que aparecem no filme, assim. Não é o tempo e não é a escolha de explodir a bomba no segundo ato, por exemplo, que é a discussão que vocês estão tendo, que me tira do filme. O que me tira do filme é esse excessivo vai e vem de informações que tem, só que, ao mesmo tempo, tem muito a ver com a ideia e com o que estava passando na cabeça do Oppenheimer, porque o filme não é sobre a bomba, né?
primeiro lugar, para quem queria ver um filme sobre a bomba, não teremos. Teremos um filme sobre a personalidade histórica Oppenheimer, a pessoa que criou a bomba e que vai ter que viver o dilema de ter criado e de ter entregado essa bomba para os Estados Unidos. E ele não é um anjinho, mas ele também não é um diabinho. Então a história é um pouco sobre esse paradoxo de estar na cabeça de Oppenheimer. Eu imagino que como um político, né, assim, como um cientista que tem uma atribuição que é militar, política, etc., ele tenha tido contato com absurdo, assim, a quantidade de pessoas que ele deve ter conversado e a quantidade de informação que ele deve ter condensado na cabeça dele deve ter sido bizarro, porque ele foi o cabeça do projeto Manhattan, que é o projeto que ia explodir algum país, sabe? Então o cara teve muita coisa passando na cabeça, ele teve as válvulas de escape dele, muito se fala sobre ele ter sido muito mulherengo, né, e tal, então eles tentam abordar isso de certa maneira, então ele tenta abordar de certa maneira a relação que ele teve com vários cientistas, e aí em algum momento eu vou trazer um cientista perto de mim e vou explorar isso, em outros momentos eu vou picotar todas as informações e vou fazer contatos de 1 minuto, 2 minutos e resolver o que eu preciso pra trama andar. Então é complicado isso, porque ao mesmo tempo que eu vejo que é um propósito do Nolan, é uma coisa que pro espectador só tá complicando, não tá ajudando a entender a história, sabe? Diferentemente de outros filmes, por exemplo, que A Origem, como o Thiago mesmo citou, que é um dos filmes mais aclamados dele. As complexidades ajudam a gente a entender a estrutura dos sonhos, que faz parte do argumento do filme, que vai explorar os próprios sonhos e aquela engrenagem em si. Sabe como eu não sei se vocês pegaram como pra mim foi diferente, sabe? Eu entendo que pro personagem era importante, mas não me fez participar tanto do filme. Então, eu tô com sentimentos ambíguos, assim, duplos. Eu acho que o filme tem um ato perfeito, na minha opinião, é o segundo. Eu acho o segundo ato do filme perfeito. Eu acho o primeiro ato do filme bem ruim, já explico por quê. E eu acho o terceiro ato do filme instável. Primeiro porque esse choque que o Thiago falou é real. Você meio que fica chocado de que o filme ainda vai se estender muito depois da Trinity explodir, né? A Trinity é a bomba de teste. E você demora a pegar no tranco de novo, porque é como se você tivesse que reinvestir, né? Como se você estivesse começando o filme de novo. Como se tivesse um enorme epílogo, assim. Uma coisa bem The Last of Us. Um epílogo que não termina, sabe? The Last of Us, o jogo, tá, gente? O 2, né? O 2, E aí você demora um pouco a pegar no tranco, mas ao mesmo tempo em que ele é muito maniqueísta com coisas em que ele quer manipular o sentimento do público, em outras coisas no terceiro ato ele é muito certeiro, muito, muito certeiro nas nuances de certos momentos. Isso se manifesta muito mais nas coisas mais simbólicas e fora da verossimilhança do que nas outras. Depois que a bomba de teste estoura, no terceiro ato, o Oppenheimer tem 2 situações de estresse, de reflexão, em que ele começa a sentir a explosão da bomba de novo, em volta dele, ao redor dele. E são cenas fantasticamente dirigidas, porque é a pressão que tá se criando dentro da cabeça dele, né? Ele tá querendo lutar pela própria carreira, mas ao mesmo tempo fica uma espécie de sensação de que talvez ele devesse entregar a própria carreira, porque o que ele fez é horrível, sabe? E ele ter que contrabalancear esses sentimentos dentro dele, e isso vai sempre afetar ele quando ele estiver mais nervoso, porque ele tá nervoso, porque ele tá sendo pressionado por conta dos feitos dele, de ter criado não é criar a bomba, de ter criado esse novo mundo, né? De ter criado esse novo contexto do mundo. Então, o filme tem esses momentos muito simbólicos, quando ele tá fazendo um discurso pro pessoal do Projeto Manhattan, e quando ele tá sob pressão na investigação dele, tem essas cenas de tudo tremer em volta, de a bomba parecer explodir mais uma vez com ele. Então, nesses momentos de simbolismo, ele é fantástico. Ele é fantástico também na relação da personagem da Emily Blunt com os outros, não com Oppenheimer, mas com os outros. A personagem dela é muito boa, porque ela tá tendo reações mais humanas ali, de não cumprimentar uma pessoa que fez mal a ela, ou que fez mal ao marido, de ter raiva, de ter frustração, enquanto o Oppenheimer tá num meio de caminho, sem saber direito o que ele tem que fazer, para que lado ele tem que se defender, se ele tem que defender a si mesmo, ou a carreira, ou a esposa, ou a família, e ele fica meio passado, né? Então eu acho que o Nolan acaba sendo muito certeiro em alguns pontos do terceiro ato e muito bobo Nolan em outros. Especialmente o personagem do Downey Jr., que tá muito bem durante o filme inteiro, mas ele vira uma espécie de vilão do Looney Tunes no último ato. É o cara que você tá sendo manipulado pra odiar o cara, e
você quer que o cara se exploda e tal. E aí, né? Agora o primeiro ato, eu queria até perguntar pro Lucas. O Lucas já tá quieto há mais tempo. E o Lucas geralmente discorda de mim quando eu faço esse tipo de crítica, especialmente com o Nolan. Mas assim, a sensação que eu tenho no primeiro ato é de um cara que pegou uma biografia e falou assim: nossa, que biografia legal, que história boa, olha que livro legal que eu li, eu preciso contar pros outros o tanto que é legal esse livro que eu li. Começa uma exposição boba de, nossa, o Oppenheimer é um gênio. Você sabia que quando o Oppenheimer tinha 14 anos, ele estava em Harvard? Você sabia que quando o Oppenheimer isso? Parece assim uma sequência de curiosidades jogadas e várias ele cenas pra envenenando mostrar. o professor. E várias cenas pra mostrar assim, o Oppenheimer é muito bom, o Oppenheimer é muito foda, mas você é um gênio, nossa, mas você é incrível, hein? E eu não tô nem falando da Florence Pugh, que é um desperdício de atriz absoluto aqui, né? Nem da pior cena de sexo da história, talvez o Nolan não devesse ter continuado. Talvez ele devesse ter continuado sem ter gravado nenhuma cena de sexo na filmografia dele, porque puta merda. A primeira, principalmente. A segunda ainda tem um pouco de contexto, mas a primeira, Jesus amado. Eu acho o primeiro ato muito verborrágico num sentido muito ruim, sabe? De eu tô usando personagens pra expor curiosidades que eu quero que o público saiba, mas eu não consigo fazer isso ter fluidez na história. Os diálogos não parecem reais, não parecem pessoas de verdade conversando. Parece gente expondo o currículo do cara. Tanto é que quando o Projeto Manhattan começa, aí eu não tenho mais nada pra falar do filme. O filme continua muito verbal, continua muito falação, porque é o contexto, né? Mas aí, pegando uma linha do que o Gusta falou, inclusive, aí você sente o propósito daquelas falas, você sente o propósito daquela estrutura pro filme. Mas esse é um problema que, assim, eu vou cansar de apontar ele, porque todo filme o Nolan faz a mesma coisa. Ele é péssimo pra escrever diálogos interpessoais, ele não consegue tratar relações humanas de forma normal, é bizarro isso. Sabe? Ele não consegue escrever uma conversa entre um homem e uma mulher que seja verossímil. E eu tô nem falando de desenvolver mal personagens femininas, mas assim, tudo que é meio do campo emocional soa farsesco nesse filme, inclusive, sabe? E talvez seja até bom que o filme não tenha tantos momentos de relação interpessoal assim, porque o filme acaba crescendo quando o Nolan meio que ignora ela, sabe? Lucas, o que você acha assim do começo do filme, cara? Você também teve uma demora pra engajar no começo do filme, ou você saqueia a ideia, o filme vai ser isso mesmo, já tô investido, vambora. Eu engajei facinho, 2 segundos eu tava engajado já no primeiro ato. Cara, eu adoro o primeiro e o segundo ato. Eu acho que todos os 3 atos do filme funcionam muito bem. Só que eu acho que uma coisa que aconteceu comigo nesse filme, que curiosamente aconteceu com outro filme do Nolan, que eu lembro exatamente de eu fazer a mesma coisa, no final do segundo ato, eu dar a viradinha no celular pra olhar quantas horas. E não porque eu tava sentindo o filme arrastado, não porque o tempo do filme tava me incomodando, mas porque quando termina o segundo ato eu pensei, tá, e agora? Falta 1 hora de filme, o que ele vai me contar agora? E isso aconteceu comigo em Cavaleiro das Trevas, que o Coringa praticamente ganha o filme do Batman lá no meio do filme, e eu virei o celular e falei, cara, tá, tem mais 1 hora de filme, o que vai acontecer agora? E assim, pra mim isso é muito uma estrutura do Nolan, e se a gente for parar pra pensar, quase todos os filmes dele, ele meio que faz isso, ele tem um primeiro ato muito, um prólogo pra ir apresentando tudo ali, de colocar na história, e depois ele entra na história ali, o segundo ato, tudo acontece, e aí ele deixa você com a impressão de que tá, a história era essa, e aí você fala, tá, mas tem mais 1 hora de filme, e agora, pra nós vamos? E é isso que eu gosto nas estruturas dos filmes do Nolan, no geral. Porque isso geralmente me surpreende, apesar de ser uma coisa que ele sempre faz, quando eu consigo ficar engajado na história, e eu tô lá no meio dessa história, no meio desse filme, e eu falo, tá, pra mim você ia contar só até aqui. Ele fala, não, vou contar muito mais coisa ainda. E eu gosto de como ele estrutura isso nesse filme. Eu gosto bastante do primeiro ato, cara, porque eu não acho que as coisas são simplesmente jogadas. O primeiro ato é todo pra mostrar que o Oppenheimer é um pica de um físico, fodão, mas pra mim isso é feito de um jeito natural, de um jeito Nolan, né, de um jeito que não é assim, o Nolan não é o cara que trabalha muito bem em dramas, né, mas ele... De um jeito Nolan, ok, mas de um jeito natural. De um jeito natural. Eu acho que naturalmente, como é artificialidade. Eu acho que é natural. É outro filme, amigo, outro filme. Porque... É a mesma coisa que a Greta fez. Lançou até no mesmo dia. Eu acho que é natural, porque é tudo inserido assim nos diálogos. Então, tem muita coisa que a gente vai descobrindo sobre o Oppenheimer que ele te insere ali numa... ele tá no interrogatório e aí perguntam pra ele uma coisa e ele responde e aí já joga lá pro passado dele. Então não é ninguém explicando. O Nolan tá te mostrando que aquilo aconteceu. E aí depois já alguém pergunta uma coisa, já corta pra ele lá no futuro fazendo aquela coisa. Então eu gosto que ele vai mostrando. Ele tem uns bullet points, assim, alguém pergunta uma coisa, ele responde, e aí ao invés de ele ficar explicando aquilo, ele mostra.
Então é isso que eu gosto no primeiro Então, ato. Por isso que eu acho natural. Ele mostra em algum momento escrevendo no quadro, assim, igual ele faz nos outros filmes? Não, mas só não lembro. só Não, isso. dessa vez é o jarro. O cortar o papel no meio dessa vez é o jarro. Ele põe 2 jarros na mesa e vai enchendo de bolinha de Mas gude. eu ouvi Sempre tem um falar que o momento. Oppenheimer fazia isso mesmo. Parece que ele era bem didático, porque como ele tinha lá no Projeto Manhattan tanto cientistas quanto militares, políticos e famílias e tudo mais ali, ele precisava ser uma pessoa didática, né? Tanto é que ele conseguiu se manter líder do projeto até o final. Então ele conseguia transportar a linguagem científica para a linguagem de jarros e Um bolinhas. passado socialista, vale constatar, hein? Eu acho que os militares só olhavam pra ele e falavam, tá bom, bom, vai. entendemos Se explodir, tudo. se Não, explodir, perfeito. deu. Faz a bomba aí pra nós. Aí. Só faz explodir, só. Eu No acho que esse saco, primeiro porra. ato, assim, apresenta muito bem tanto a figura do Oppenheimer quanto o personagem do Strauss, né, que é o personagem do Downey Jr. E de cara, assim, eu olhei pro Downey Jr. e falei, cara, ele não vai me convencer, cara, ele é Tony Stark ainda. Só que aí passou uns 10 minutos ali na segunda, terceira cena que ele aparece, ele já me fisgou com outro personagem completamente diferente. Eu achei que ele tá muito bem nesse filme. Eu acho que foi só uma coisa, assim, da imagem gravada que eu já tinha dele mesmo. Mas eu acho que ele tá super bem. E eu acho que o primeiro ato ele emenda no segundo, assim, muito, muito bem. Eu acho fluido. Eu acho o filme fluido. Apesar dele ser muito verborrágico, eu acho que ele consegue emendar os atos e emendar ali. Você vai conhecer quem é Oppenheimer para o início do Projeto Manhattan, para o pós-Projeto Manhattan, o pós-explosão. Eu acho que isso... Ele consegue conectar isso e, ao contrário do que o Gustavo disse, que não gostou da complexidade, da falta de linearidade que o Nolan sempre tem, né? Eu acho que isso ajuda nesse tipo de história. Porque pra você engajar num filme de tribunal, numa biografia, sobre um físico escrevendo um quadro o tempo inteiro, cara, tinha tudo pra ser chato, né, esse filme comendo. E pra mim, o que deixa esse filme ainda mais interessante é o jeito que ele é contado. Pra mim, o que deixa mais empolgado, assim, no meio da história é o Nolan tentar, aquelas traquitães dele, de deixar tudo mais complexo, eu vou contar essa história, mas eu vou contar 5 linhas do tempo aqui, de 2 pontos de vista diferentes ao mesmo tempo. Por isso que eu falo que o Nolan, aqui nesse filme, tudo que ele faz, todas as artimanhas dele combinam com esse filme. Porque eu acho que ele consegue deixar um filme de 3 horas só de diálogo, que vai ter partes em preto e branco, vai ter parte colorida, mas que vai ser só diálogo sobre um físico. E ele não vai falar sobre a bomba, ele vai falar sobre a vida desse cara, sobre o que passava na cabeça desse cara e os dilemas dele. E eu acho que a maneira que ele escolhe de fazer isso, dessa falta de linearidade, só ajuda a deixar o filme mais fluido e mais até empolgante. Eu concordo contigo. Eu acho que a edição desse filme dá fluidez pra ele mesmo. Eu gosto de como ele é estruturado, assim. Esse filme foi o filme dele que mais me lembrou Inception. E eu não sei por quê. Porque, tipo assim, a história não tem nada a ver, mas eu não sei se é o jeito que ele foi filmado. Eu posso não estar sabendo quem é o diretor de fotografia. Cara, a fotografia mas, enfim, me lembra muito. Eu tive uma sensação... Então, eu tive uma sensação bem Inception com esse filme que eu não vinha tendo com os outros. E o Nolan até falou isso. Ele falou que, de certa maneira, esse filme era parecido com Inception. Mas eu também não consigo verbalizar o que eu quero dizer com isso. Eu achei parecido, em certa maneira, sabe? Apesar de serem radicalmente diferentes. Mas, Thiago, você teve uma boa experiência do começo ao fim, assim? Você gostou do primeiro ato? Você tava engajado desde o comecinho? Eu tô no meio termo, assim. Eu acho que o primeiro ato, ele funciona, mas eu acho que ele só funciona porque a história é contada em retrospectiva. Quando ele começa com a investigação, ele mostra que o filme tá falando sobre legado, né? Porque justamente não é um filme sobre a bomba, né? Não é assim, tipo, olha... Porque isso é uma coisa que eu tava preocupado quando o filme foi anunciado, que ia ser uma coisa, assim, daquela vertente Estados Unidos, patriotismo, Falcão. Olha como a gente criou a melhor coisa da história da humanidade, essa arma maravilhosa, que a gente matou mais de 100 mil civis, né, e criou uma tensão mundial pelos próximos 70 anos, né? Olha que coisa incrível. E não é, né? O filme é bem diferente disso, né? E eu acho que justamente por ele começar com um legado, ele começa com uma investigação do Oppenheimer caindo em desgraça. Por um contexto histórico também muito particular dos Estados Unidos, né? Eu acho que o filme consegue deixar muito claro, e aí que entra aquela coisa que o Gusta falou, né? Que se você conhece o contexto, você consegue apreciar muito mais coisa do filme, né? Porque esse contexto de Segunda Guerra Mundial e começo de Guerra Fria é um contexto que eu dou aula disso, então eu tava pegando cada uma, assim, quando ele fala, parecia até easter egg em filme da Marvel, né? Alguém fala, ó lá, e daí eles vão fazer na conferência de Potsdam, e eu, pô, conferência de Potsdam, eu sei o que é isso, mas o filme consegue
mostrar muito que essa aliança entre União Soviética e Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, ela tava com os dias contados desde o começo e era exatamente, né, com prazo de fim, exatamente no fim da Segunda Guerra, né? Não, é uma coisa insustentável, né? É uma rivalidade dialética, literalmente, né? Capitalismo e comunismo, não existe conciliação, né? Então, eu acho essa questão chave, assim, como ele começa ali no final dos anos 50, falando sobre o legado desse cara que, por um contexto de guerra, criou essa invenção destruidora, né? Esse destruidor de mundos. Eu acho isso muito importante, né? Como esse legado tá em questão. Porque o filme é muito sobre essa... Vou meter o anglicismo babaca, porque não tem... Essa palavra nem tem tradução, né? Mas em história a gente fala muito de hindsight, de como você interpreta ações, né, atitudes, escolhas de uma maneira em determinado contexto histórico e de uma maneira completamente diferente anos mais tarde, né? Então o Oppenheimer em reuniões do Partido Comunista nos anos 30 é completamente diferente de investigadores olhando aquilo nos anos 50. Não era a época do macartismo. Claro que existia todo um esforço do próprio governo dos Estados Unidos para desarticular grupos socialistas e grupos trabalhistas, enfim. Mas é muito diferente, né? É uma coisa o Oppenheimer, como um homem judeu nos Estados Unidos, aceitar liderar esse projeto do governo dos Estados Unidos para construir uma bomba antes da Alemanha nazista, e é outra completamente ele vendo que aquilo basicamente construiu o cenário de Guerra Fria, né? Deixa eu te fazer um favor, te pedir pra trabalhar aqui no podcast só um segundo. Para os nossos ouvintes mais desavisados, você poderia falar um pouquinho sobre Joseph McCarthy, esse docinho de coco, esse anjinho de paz e luz que nós tivemos nos Estados Unidos? Eu só joguei, né? Assim, Joseph McCarthy foi um senador, né, do Wisconsin, um grandíssimo filho da puta, que inclusive era... Cara, ele era um Olavo de Carvalho dos anos 50, assim, que era político, né, no caso, assim. Então, quando a gente fala macartismo em história, a gente tá se referindo a um contexto que é muito mais amplo do que o próprio McCarthy. Mas ele é o símbolo, que é o contexto do segundo perigo vermelho, né? O primeiro, nos anos 20, logo depois da Revolução Russa, e esse segundo, final dos anos 40, começo dos anos 50, que é quando você muda daquele cenário de uma união tácita, né, uma união muito temporária de Estados Unidos e União Soviética durante a Segunda Guerra Mundial, e direto para um cenário de Guerra Fria, né, para uma divisão de superpotências, né, e superpotências que vão entrar em confronto de maneira quase natural, né, por uma questão ideológica, mas também por uma questão geopolítica, né. E o McCarthy é esse senador que, a partir de 1950, se aproveitando muito do começo da guerra na Coreia, né, da invasão da Coreia do Sul pela Coreia do Norte, começa a produzir o tipo mais absurdo de acusação imaginável, assim, né? Era o cara que chegava no Senado e falava, tem 30 comunistas no State Department, né? Sei lá, no ministério. Aí no outro dia ele falava, não, eu soube aqui que tem 80. Aí no outro dia ele falava, não, na verdade são 130. E nome, Sr. McCarthy? E é um modus operandi que a gente tem um parâmetro hoje, claro, guardadas as imensas devidas proporções, com o que o Ron DeSantis está fazendo na Flórida, né? Que é assim, tomar as decisões mais esdrúxulas possíveis, fazendo elas sentido ou não de um ponto de vista político, ou mesmo estrutural ou lógico, por conta de uma guerra inexistente contra o inimigo imaginário, né? E o McCarthy levou isso a uma enésima potência. Que é a Disney, o inimigo imaginário dele. Mas é isso, a questão do McCarthy, eu também dou aula desse tema, porque eu adoro política do século XX, mas a questão do McCarthy nunca é o McCarthy em si. Foda-se, ele era um pau no cu, o cara tinha notórios problemas de alcoolismo, não que isso seja um demérito, mas assim, ele visivelmente tinha um comportamento completamente errático. A questão é por que um cara desse teve tanto sucesso nas acusações dele? Por causa de um contexto histórico favorável a isso, né? Então, essa é a questão, esse anticomunismo ferrenho e completamente paranoico, absurdo, que já existia antes de McCarthy, né? Inclusive, Richard Nixon é um dos precursores disso, né, na Câmara dos Deputados, mas que depois se torna esse circo midiático e essa coisa absurda. E o filme, aquela última linha do tempo, né, já é depois, aqui em preto e branco, mas a investigação em si é em 54, né, então é no auge ali desse período do Perigo Vermelho, né, então eu acho tudo isso muito significativo, é colocar em questão esse legado. O próprio filme,
assim como a história, ele já tá refletindo sobre um passado, né? Ele tá fazendo questões sobre eventos posteriores e reinterpretando eles a partir do presente, que é o que a gente faz numa terceira camada no filme, né? Ainda que seja bom também colocar um asterisco aqui, não é tão difícil pra Hollywood falar mal do macartismo. É uma espécie de, assim, é uma espécie de alvo fácil pra você tentar se colocar como mais isento na discussão capitalismo-comunismo, porque o macartismo foi muito cruel com Hollywood. Você tinha centenas de roteiristas e diretores sendo blacklisted, né? Era lista negra, literalmente, era gente que era proibida de trabalhar, de se sustentar, de fazer filme, de cuidar da família, de conseguir aprovar projetos, e a pessoa virava um pária perante a sociedade, porque o macartismo pegou, né, como você disse, não é a figura do cara, isso pegou no país completamente. Então Hollywood nunca viu ele com bons olhos, porque mesmo que tivesse muita gente com posições políticas muito anticomunistas em Hollywood, e ainda tem, esse progressismo liberal vem muito mais dos atores do que dos CEOs, haja vista a greve que tá rolando aí agora, né, e o que os caras falam, mas assim, é uma espécie de alvo fácil pra roteiristas e diretores pra se posicionarem, né? Ó, falar mal do macartismo faz sentido aqui, sabe? Isso não é pra criticar o Nolan, não. É só pra dizer assim, não viria nada muito mais profundo do que esse tipo de análise ali dentro. Então eu acho que dentro das limitações de quem é o Nolan, do que o filme tá se propondo, do que ele quer dizer e tal, eu particularmente acho a condução da história é bastante sensível, sabe? Eu acho que ele consegue pegar em nuances muito significativas do que era o Oppenheimer e do que era a leitura do que é comunismo, do que era a leitura do que é capitalismo naquela situação, né? Ele trata com complexidade, o que já é muito bom pra cinema Estados Unidos, né? Porque se você dá na mão de outro diretor, e aí, né, não vou nem citar nomes, mas assim, claro que não o Fincher, né? Porque o Fincher tem uma percepção diferente também. Se você dá na mão de um diretor mais assim, né, que vai fazer o que o estúdio quer, é aquela coisa patriótica, né? De destruirmos o inimigo japonês e blá blá blá. E aqui pelo menos tem essa complexidade, né? Claro que daí ele posiciona o personagem do Robert Downey Jr. e do Jason Clarke, né? O promotor, que não era pra ser promotor, mas é um promotor, né? E ele posiciona como arquétipos, né? Esses vilões muito bem posicionados ali, né? Então, é claro que ideologicamente o filme, ele ainda parte de um ponto ali dos Estados Unidos, mas, cara, eu esperava coisa pior, porque o Nolan, eu gosto muito dele como diretor, mas se você reexamina especialmente a trilogia Batman, dá pra você pincelar ali um discurso ultraconservador de guerra ao terror ali, que é bem complicado revendo, assim, claro que pode não ser algo do Nolan, porque sempre é um projeto coletivo, tem vários roteiristas envolvidos, blá blá, mas ainda assim, né, você pega o Batman Begins, o Ra's al Ghul é a Al-Qaeda, né, pô, o Coringa é um símbolo do terrorismo, né? O próprio Bane no terceiro filme também, então... Mas enfim, falei demais, mas é justamente isso, assim. Mas essa ideia de que o Nolan, né? Não parecia... É o que eu falei no começo, o Nolan não parecia a pessoa certa pra conduzir esse filme, porque a impressão que a gente tem do Nolan é dessa coisa meio vigilante, meio proto-fascistoide, sabe? De como conduzir a história. E aqui ele ganha muitos pontos nisso, porque o filme... Tem até umas horas que você fala assim, mas o Nolan tá se vendendo como uma espécie de neossocialista aqui? É isso? É isso? Nada, o filme dá um pouco dessa sensação, dá essa impressão, né, mesmo. Na verdade, eu acho que ele ganha quando ele decide complexificar o personagem principal dele. E aí, se você faz um estudo do personagem, o Nolan, ele tem esse apreço pela informação precisa, né? Ele quer que tudo esteja redondinho e perfeito, 100% alinhado com a realidade, e, né, pé no chão, essa coisa toda. E eu acho que quando ele foi se debruçar na história do Oppenheimer, ele percebeu lá, ele assistiu, como é a frase famosa dele? Quem sabe citar aqui? Eu me tornei a morte, destruidor de mundos, né? E quando você assiste essas declarações com essas frases impactantes do Oppenheimer, você vê que o cara não era o preto no branco, sabe? Ele é uma cabeça efervescente, assim, de posicionamentos, de ideias, enfim, de conflitos internos dentro dele mesmo. Então eu acho que quando você para estudar uma personalidade que é tão complexa, você se sensibiliza com essa personalidade e você consegue
consegue transpor isso de uma forma mais... Você vê que quando os personagens se antagonizam, eles se antagonizam pra fora do Oppenheimer, né? Eu não consigo falar uma forma que o Nolan tratou errado o Oppenheimer, sabe? O Oppenheimer, inclusive o Cillian Murphy, aqui no filme, eles, assim, arrasam. A história que o Cillian Murphy tem, o texto que ele tem pra lidar e a estrutura de roteiro que o Nolan deu pra ele, o filme é dele, o filme é muito mais dele do que do Nolan. Você consegue enxergar muito mais. Tanto é que esse filme, depois que passou um tempo, eu falei assim, gente, por que esse filme tá gravado em IMAX mesmo? Que não tem... Eu também. E aí você... 14 quilômetros, 70 milímetros, você tem que assistir na posição certa da sala. Exatamente. E tem, tipo, 4 horas falando. Mas é um pouco isso. Ele fez essas 3 horas desse rolo de IMAX pra poder enfiar a câmera na fuça do Cillian Murphy o filme inteiro. E então o filme é dele. O filme é do Oppenheimer. O filme é do que tá se passando na cabeça dele. E não tem quem me diga o contrário, porque muitas coisas em volta não funcionam mais, sabe? É preciso falar sobre as mulheres nos filmes do Christopher Nolan. O cara não consegue trabalhar uma mulher sem... Assim, a esposa do Oppenheimer, né, que é interpretada pela Emily Blunt, ela não tem nenhuma cena que ela não esteja com um copo de uísque, sabe? Um Aperol Spritz na mão. Porque ele simplesmente não consegue lidar com uma complexidade de um personagem. Ela é alcoólatra. É o arquétipo, né, que o Thiago tava falando. Essa aqui é alcoólatra. Essa aqui é a puta, né? Porque ele não sabe trabalhar personagem feminina, gente. Ele colocou a Florence Pugh pelada pra nada. Não existe função pra Florence Pugh nesse filme. A personagem dela tem falas extremamente descartáveis. Eles poderiam citar, sabe? Só usaram ela em cores quentes, essa coisa mais... Vocês viram que sempre quando ela aparece, ela tá num tom mais, tipo assim, na lareira, uma coisa mais acobreada, com a pele mais sensual. Gente, tá muito errado isso. Ele não sabe... Parece uma coisa... O comunismo é sexy, né? Uma coisa muito bizarra. Porque, tipo, ela é a maior representante, né? Ela aparece pra ser a Miss Comunismo, né? Exatamente. Umas frases nada a ver, assim. Ela fala umas paradas meio aleatórias, assim, só pra ele falar que ele leu Capital em alemão. Gente, aquela trança. Tipo... Gente, que coisa mais asséptica, que coisa mais estúpida, que coisa mais horrível. E corta na hora errada. Cara, vocês perceberam que o corte é muito na hora errada? Ai, que ódio. Nossa senhora. Ele não soube fazer. E o Gusta, eu acho que é um negócio assim, acaba virando, pega no pé, é sempre a mesma crítica ao Nolan, mas ele sempre faz a mesma coisa. Então assim, cara, merda, né? muito isso me frustra. Parece uma coisa meio Michael Bay, sabe? Quem me critica sobre isso tá errado. E não, tipo, não, eu tenho um problema de condução desse tipo de personagem. O que eu vou fazer pra resolver? Cara, essas mulheres, todas elas, a não ser em uma cena ou outra da Emily Blunt, e que, pra te falar a verdade, é muito mais pelo trabalho da Emily Blunt do que pelo que ela tinha pra fazer em texto, sabe? Elas são penduricalhos, cara. As mulheres da vida do Open... E não é que, tipo assim, não é reescrever a história, não é colocar mulheres em posições que elas não estavam na época, não é isso. Mas assim, você sabe o que o Nolan entende como melhorar papéis de mulheres ou colocar mulheres nos filmes deles? É aquela cena em que aparece uma mulher que é barrada na cancela. Sim. E aí ela vira e fala assim, não, eu não vim digitar, na verdade eu tenho um diploma. E aí o Oppenheimer vira e fala, não, então venha para a nossa equipe. O Nolan acha que isso é escrever uma mulher decentemente. Apareceu. Tempo de tela. Né? -2, porque ela nem aparece. Tipo, tava claro demais, sabe? É muito bizarro, gente. Mas esse é estrutural. Ele simplesmente não consegue passar esses personagens pra frente. E aí, foi muito legal você ter levantado esse ponto, porque as personagens femininas, elas têm rompantes e monólogos muito importantes e muito legais. Assim, são textos que ele escreve ali pra elas lacrarem, digamos assim, né? Aquela coisa meio tipo, estou falando tem muito coisas isso, né? muito tem importantes. Tem frasinhas de efeito pra cada personagem. Mas no núcleo, elas não transitam, elas não têm importância, entendeu? E ele precisa fazer com que as mulheres transitem pelos núcleos e elas tenham importância, relevância, e não relevância no sentido de mudar o homem. E não, tipo assim, não aquela relevância do tipo, eu fui relevante porque eu convenci o Oppenheimer de fazer determinada coisa para a humanidade, e aí o Oppenheimer foi lá e finalizou. Não. Por trás de todo
grande homem. É participar do arco e finalizar o próprio arco, sabe? E não ser uma escadinha pro homem aparecer. Inclusive, não posso deixar essa deixa passar, mas os 3 filmes que acompanharam Barbie nesse mês de julho, os 3 têm várias cenas com cavalos, homens em cima de cavalos, e eu não pude deixar de notar. Todos os 3 filmes masculinos, de hominho, de machinho, né? Oppenheimer, Missão Impossível e Indiana Jones, tem cenas de cavalo pra Thiago caralho. não viu Barbie ainda, ele não sabe do que você tá falando, mas quando verdade. você vê, Não, Thiago... vou ver. Spoiler, tem cavalos. O Indiana Jones tem a cena da parada lá, que ele pega o cavalo e anda no meio e os carros começam a perseguir ele. No Missão Impossível é bem no comecinho, que é a mulher e os 2 personagens principais ali estão no cavalo. E no Oppenheimer, no Novo México, quando eles estão conhecendo a terra. Eu conheço muito bem essa terra aqui sempre esteve... Não, e no Indiana Jones ele ainda foge de carros a cavalo, em 1969. O carro já tinha motor em 1969. Mas era Ele tudo fugiu dos lerdo, né? cavalos. Você acha que isso passava de 100 por hora, que esse carro? Em 69, amigo? Em mas é 30 muito tá aquela lá, coisa mas, pô. É muito essa coisa do Velho Oeste, você sabe, de mostrar que o homem anda a cavalo. Agora você pega essa informação e vai ver Barbie. Não vamos falar mais nada. Guarda isso aqui que a gente falou e joga lá, sexta-feira. Mas sobre as personagens femininas do Nolan, eu fiquei com a impressão, com a seguinte impressão. Cara, a personagem da Florence Pugh não tem nem o que dizer, né? Ela é jogada aqui. E eu começo gostando dela, muito por conta da Florence. Eu gosto muito da atuação dela sempre. E eu acho Você espera que ela vá arrebentar, porque ela é muito boa, ela é muito boa. E o filme até começa dando uma certa atenção pra ela, só que depois descarta ela, assim, sem mais nem menos. E aí ela tá lá só pra causar pra ser uma função de roteiro ali, pra causar um drama na vida do Oppenheimer, e ele fica mais pensativo ainda, já que ele não tinha muitos problemas, né? Exatamente. E aí... Mas a personagem da Florence Pugh tem essa impressão, assim, de que o Nolan realmente continuou sendo Nolan. Ele não soube trabalhar ela, largou ela lá, jogada, completamente descartada ali no meio do filme. Mas a personagem da Emily Blunt, eu gosto toda vez que ela tá em cena, cara. E muito por conta da Emily Blunt também. Mas eu já acho ela uma personagem um pouco mais bem escrita. Só que também, com pouco tempo de tela. Quando eles casam lá e tem aquele problema com o filho, e aí o Oppenheimer chega em casa e ela dá aquele surto lá, eu falei, não, Nolan, você vai fazer isso mesmo? De novo, você vai colocar essa cena aqui e tal. Mas aí mais pra frente, por isso que eu falo que eu sinto que ele tenta fazer alguma coisa diferente, mas continua deslizando na mesma coisa. Porque eu acho que com a Emily Blunt, ele tenta dar um pouco mais de destaque pra ela ao longo do filme, conforme o personagem dela vai evoluindo, vão passando os anos, ele coloca ela numas situações ali pra não ser só a esposa do Oppenheimer que vai ficar ali calada e sofrendo por conta das decisões do marido, mas pra se posicionar. E tem uma cena mesmo que a gente vê ela raciocinando à frente do Oppenheimer, porque o Oppenheimer era aquele gênio da física ali, mas meio que pra lidar com as pessoas ele ficava ali, tem que ser cavalheiro, tem que pegar na mão do cara, E aí você vê ela, cara, não, vamos acordar pra vida, vamos fazer as coisas, vamos agir, os caras estão te passando a perna. Eu gosto quando ela tá em tela, eu gosto de alguns momentos dela ali, eu vejo que o Nolan tenta dar pra Emily Blunt mais o que fazer, inclusive a cena do interrogatório dela eu acho muito boa, porque o Nolan sendo Nolan, eu esperava que ele fosse colocar ela ali, agora ela vai gaguejar, agora ela vai fazer alguma coisa, o Oppenheimer vai ajudá-la. Não, ela se sustenta ali, ela me surpreendeu naquela cena, inclusive a personagem e o Nolan ter feito isso. Só que eu acho que ela também tem pouco tempo de tela. Eu acho que o Nolan podia ter usado a Emily Blunt muito melhor nesse filme. Às vezes que ela aparece, ela tá muito bem, mas ele desliza ali. Uma hora ele quer mostrar ela como louca e sem explicar. Outra hora ele quer colocar ela como uma personagem feminina forte, assim. Então ele fica meio nem lá nem cá. Ele fala, olha, gente, eu vou dar uma... Tá vendo como eu me corrigi aqui, mas nem tanto, né? Não, e o Nolan é tão ruim nesse aspecto, né? Ele é tão viciado em usar personagem feminina de escada que no Batman dele, ele criou um interesse amoroso que não existe em lugar nenhum. Matar o de Rachel só pra ter uma escadinha pro Bruce Wayne, né? É ridículo, assim, não serve pra nada a personagem, muito mal aproveitada. No Calor das Trevas um pouquinho melhor, e daí por causa da atriz, né? Que é a Meg Gyllenhaal. E aqui no Oppenheimer é a mesma coisa, né? A Emily Blunt tem uma cena, cara. O resto do filme ela tá totalmente apagada, tremendo, né? com Totalmente uísque na mão. pano. Ele só faltou o final. Eu esperava isso do final, né? No interrogatório ela tá com uísque no café, assim, uma parada cara, um negócio irlandês, por favor. Meu Santana. E é uma cena, cara, sabe? Tem uma galera assim, já tá garantido indicação ao Oscar. Talvez até esteja, mas, uma cena, cara. Não. Uma cena, eu não sabe? sei. Não dá, né? E no final ela ainda comete um baita de um erro. Ela não estende a mão pro Benny Safdie. Cara, o cara dirigiu Joias Brutas, pelo amor de Deus. Estende a mão pra ele. Não, ele merece esse respeito, sabe?
Vocês gostaram da atuação dele? Não. Eu achei bem Cara, caricato, Não, achei cara. qualquer coisa. Na hora que Tem ele entra vários pela primeira caricatos. vez, todo suado na sala, assim, eu falei, olha, Ben Affleck. E assim, eu gostei do jeito que ele entrou, assim, achei ele atuando bem. Só que todas as outras cenas, cara, ele tem um sotaque muito esquisito, um negócio carregado. E eu fico, cara, parece que ele é o único que parecia que ele tava lendo, assim. Não, e fora que se o Oppenheimer tem um dilema moral forte por ter construído a bomba atômica, o Edward Teller, ele criou a bomba de hidrogênio, né, cara? Assim, tem um potencial 4.000 vezes maior de explosão, né? E não sentiu, não pesou a consciência, não? Não teve pelo menos um momento, assim, de Ele é canastrão, de né? hesitação. Assim, tem um jeitão meio, tipo, como se ele tivesse isento mesmo de qualquer tipo de moralidade que é muito imposta pro Oppenheimer. É E- só a descoberta científica, né, que importa, assim. É, exatamente. Tem muito essa relação professoral, né, deles, tipo, eu preciso muito ser aprovado pelo Oppenheimer para poder construir a minha própria trajetória. Tanto é que ele fala lá em determinado momento, 1 hora, eu e você, uma vez por semana. E aí, é muito uma coisa, tipo assim, do orientando, do orientador, Já é né? mais tempo do que ele passa com a Emily Blunt. Né? Mas isso aí. Não, mas ele teria. Eu acho que assim, o Nolan também, nesse filme, eu acho que é o maior elenco dele, né? E o maior elenco de estrelas real. E em qualidade também. Em número e em estrelismo, né? Porque tem Pô, várias. parece o Josh do Drake and Josh. Jo- Cara, Exato. o Josh é o cara que Caralho. aperta o botão da bomba. Ele... Sim, só, porra, Josh. Porra, você Pra mim, cresceu, hein? a aparição que eu menos gostei, assim, e que eu tô começando a pôr muito asterisco na atuação, e eu gostava muito, é o Rami Malek. Porque eu achei o Rami Malek a mesma coisa de Ele é sempre. ele, né? Ele anda passando senti- tanto uma Rami impressão Malek. de que não sabe atuar, né? Gente, Cara, eu que ando tão dó. Eu decepcionado fiquei com os real, papéis assim, tipo, cara, você é chamado pra participar, tá bom que é um cameo, assim, uma participaçãozinha, mas vamos entregar uma outra coisa. Eu achei muito superficial. Eu até achei que você ia falar do Gary Oldman, que eu Não, eu já ia ele tá discordar, porque incrível, eu acho que eu ele tá bem... É claro que dá um delayzinho, e é claro que é caricato, né? Sim. Mas o Harry Mas é o Truman Gary era Oldman. meio caricato, né? Ele era essa coisa meio interiorzão, assim, um cara, acho que ele era do Missouri, daí ele tinha essa pegada meio, né, homem seco, do assim, né? meio oeste. Ele é Dá um secão, delay mesmo, cara. Eu legal. fiquei assistindo a cena e eu falei, cara, eu conheço esse ator, velho. Quem que é esse? Então a câmera tá indo muito nele, assim, tá um negócio. Aí eu Não. falei, cara, Gary. O Gary Oldman tá autorizado a fazer qualquer presidenciável, primeiro-ministro, Churchill. ele Só pode falta fazer Stalin rei. agora, né? Porque ele Churchill e Já Truman. pensou? Não, ele falta pra fechar a aliança da Segunda Guerra ali. Mas eu gosto do Truman. Não, do Truman. Eu gosto do Gary Oldman no filme, sabe? Eu acho bom. gosto do Eu acho Truman. dentro da caixa ali do que é o Gary Oldman mesmo. Se eu vou falar o que eu não gosto dessas várias participações, assim, fora a Florence Pugh, que a gente já falou, e não é culpa dela, né? Eu não gosto da presença do Einstein ali. Eu não gosto da presença do Einstein ali. Puta, eu gosto, cara. Mas também. você Eu sabe o gosto. que eu vou te dizer? Eu acho, pra mim, é uma coisa tão Marvel, é uma coisa tão cartoon, assim. Eu vou conversar com o meu mentor, é tipo o Simba conversando com o Mufasa no céu, sabe? É uma coisa assim, porra. E tem olha, um meu ar um pouco mentor, assim tá- mesmo. E é uma coisa meio, ele desaparece atrás do ônibus, sabe? Uma coisa meio assim. Porra. Cara, eu acho ele bem pontual. Mas o paralelo é legal. Eu tenho que admitir que o paralelo é legal, porque o Einstein começou a zorra toda. Eles têm a mesma arco, né? Digamos assim. É que eu acho que também o Einstein é mais culpa nossa como sociedade do que, É, sabe? Porque tem a um gente pouco. criou uma coisa assim, tipo Einstein, essa coisa meio mitológica e beleza, é um cientista, né? Tem uma cena de diálogo entre os dois que eu acho que é muito importante pro filme tematicamente, porque tem toda uma questão, o próprio Oppenheimer, né? E ele é super arrogante, né? Acho que isso é bem construído no filme, que ele fala que, né? Acho que o próprio personagem de Robert Downey Jr. pergunta por que o Einstein não estava incluído no projeto, né? E ele fala, porque ele criou o mundo da física quântica, mas ele não soube explorar. E aí o Einstein, eu acho muito legal, o que dá muito a entender no filme é que não é que ele não soube explorar, ele não quis explorar, porque ele viu a bosta que ia dar, né? E aí tem uma cena, acho que é mais pro final, que depois revela o diálogo que eles tiveram, que o Lewis, né, o Robert Downey Jr., acha que foi sobre ele. Que ele fala da homenagem que eles fizeram, né? O Einstein fala da homenagem que fizeram pra ele na universidade, né? E ele fala, aquela homenagem não era pra mim, era pra vocês.
Né? E aí isso reflete com o legal final mesmo. do filme, né? Aquela última cena. Então, eu acho que tematicamente, falando de legado, falando de reinterpretação de decisões e tal, faz muito sentido no filme. Eu assim. concordo, Cara, eu concordo Eu acho totalmente. que é essa impressão meio social que a gente tem mesmo, de ver Exatamente, parece que a gente tá vendo o Stan Lee aparecer no filme da Marvel, sabe? E foi piadinha do no jeito que é Twitter tratado, também, tá? então. É uma coisa meio... que é o Mas cientista verso, não sabe? foi o Einstein que começou o projeto Manhattan, basicamente? Porque o Einstein mandou uma carta pro presidente avisando que possivelmente a Alemanha teria os recursos para criar a bomba. E aí começa o projeto. Então tem essa construção, né? De, eu comecei, agora você termina. Eu senti até uma coisa meio assim, você tá sendo covarde, mas ao mesmo tempo é muito difícil estar onde eu estou, sabe? O Oppenheimer tem essa coisa meio de, eu sei que eu vou ter que carregar o mundo nas minhas costas, mas eu vou fazer mesmo assim, porque eu sou bom. E ele era mesmo, Mas cara. eu acho que não tem contrassenso, porque o Einstein, ele tá numa posição, na exata posição do Oppenheimer. É um que judeu é assim, exilado nos Estados Unidos, né? e tipo assim, e agora eu já fiz. É a física quântica que deu espaço pra criação da bomba. Agora eu já fiz. O que eu fiz tá feito. Eu vou deixar isso cair na mão do Hitler? O Oppenheimer vai lá, faz galinheiro, né? Prega tábua, põe as esposas lá pra morar junto. O Oppenheimer fez mais, pode ter certeza. Cara, inclusive, puxando o que o Gusta falou sobre o Projeto Manhattan, um argumento que tem no filme, aí eu quero saber do Thiago também, o que ele achou, de como que o Nolan trabalhou tudo isso daí, mas que eu não fui atrás muito da história, eu sabia o mínimo possível, assim, sobre o Oppenheimer, sobre o Projeto Manhattan. Passou na prova do colégio do terceiro ano de Segunda Guerra Mundial. É isso. E É a eu última sabia prova o que mínimo tem. possível sobre essa história e até não busquei muita coisa pra até ser surpreendido pelo filme, mas enfim, um argumento que pra mim carrega o filme, assim, inclusive o segundo ato inteiro, né, que conduz o filme do primeiro pro segundo ato, é o argumento de, nós precisamos fazer, você vai querer acompanhar a história do Oppenheimer aqui, fazendo essa arma desastrosa aqui, porque nós vamos colocar o argumento de que, os nazistas vão fazer de todo jeito, então a gente tem que fazer primeiro. A gente, o que você prefere? Que os nazistas façam ou que a gente faça pra gente, né, ganhar essa guerra? Então, eu acho que o Nolan consegue trabalhar esse argumento, assim, no filme do jeito certo, sabe? Eu acho que ele consegue fazer isso, ser um condutor da história e trazer a gente mais pra próxima do Oppenheimer. Porque eu me peguei olhando e falando, beleza, eu não ia querer que os Ele tem nazistas razão. fizessem isso Tem primeiro, né? lógica. Óbvio. Mas o charme do filme é justamente esse, porque assim, quando você vai internalizar, quando o Oppenheimer vai internalizar principalmente, é o que ele usa pra se justificar. Mas sim. moralmente, ele mesmo não está convencido disso. Exatamente. O que ele vai usar pra se justificar? Ele vai usar isso e ele vai usar assim, se eu não fizesse, outra pessoa faria, com a base que a gente tem. Então ele vai usar essas duas coisas como escudo pra si mesmo, pra se defender do que ele fez. Mas a gente... O que é bom desse filme estar aqui de novo é que talvez ele levante uma coisa que a gente esquece muito fácil, porque já faz quase 90 anos que a única bomba atômica explodiu em um ataque civil, né? E vale lembrar que o único ataque a civis com armamento nuclear foi feito pelos Estados Unidos, não foi feito pela Rússia, não foi feito pela Al-Qaeda, não foi feito por ninguém, foi pelos Estados Unidos, pra pagar de moralistinha depois, né? É bom pra gente lembrar que, assim, parece meio melodramático falar do poder do Deus, Now I Become Death, e de o filme começar com uma menção a Prometeu e tal, mas, assim, não existe nada pior do que a bomba atômica na história da humanidade. E o que a bomba atômica é capaz Não tem de nada fazer. comparável, E o que né? Não tem nada comparável. E como a gente tá muito distante em termos de tempo da última explosão, a gente meio que, pelo próprio fato de não ser a nossa geração, tende meio a naturalmente relativizar essas coisas. E é bom ser lembrado disso. É o poder de um Deus na mão de meia dúzia de malucos, sabe? E como é que a gente chegou nesse ponto? E por que a gente deixou isso chegar nesse ponto? Então eu acho que o Nolan vai muito bem em trabalhar isso, Lucas, de você ter essa justificativa interna, que hoje a gente sabe que faz sentido, porque o nazismo, puta que pariu, né? Mas ainda assim, Pare nazismo. continua não sendo moralmente justificável, entende? A gente não deveria ter chegado a esse ponto, porque isso é o que pode acabar com a gente. E a gente mesmo fez isso. É a pior coisa que a gente já inventou, sabe? Mas dentro do filme faz sentido, respondendo a pergunta do Lucas, porque eu acho que o filme faz um trabalho sensacional. Tem uma frase, eu acho que é o próprio Oppenheimer explicando pro personagem do Matt Damon, que aliás tá fantástico. Nossa, no tá filme, ótimo hein? esse O Damon, Matt é outro. Muito bom, assim. Eu adorei acho a ele atuação também. dele muito boa. Tá mesmo, Matt Damon muito de bom. bigode. Por mais Matt Damon de bigode. Bigodinho, né? Funcionou muito. E sem o Ben Affleck, né? Que é interessante. Por favor, de preferência. E sem perder a memória.
Sem comprar zoológico. Não, parei. Mas tem até... Ele tá explicando, né, que os alemães estão na frente, só que tem uma coisa que atua contra o projeto nazista, que é o antissemitismo. Porque a maioria dos cientistas envolvidos nas descobertas de física quântica e a maior parte da intelectualidade, né, ou uma boa parte pelo menos, era formada por judeus, né? Então é uma coisa meio paradoxal, né? Porque ao mesmo tempo que se tem uma tentativa de desenvolver a bomba atômica na Alemanha e com a liderança do Heisenberg, né? Só que por outro lado, eu acho que também o filme faz uma coisa muito interessante que é, beleza, a gente estava construindo a bomba para chegar na frente da Alemanha, que é debatível, claro que é, mas é um argumento existe. A Alemanha se rendeu, a gente vai parar? Claro que não, porque agora saiu da jaula o monstro, né? É o Prometeu desacorrentado, né? E esses paralelos que o filme fazem muito sentido, né? Porque depois que abriu a caixa de Pandora, fudeu. Porque é a dinâmica da corrida armamentista, né? Você não precisa de 5 mil armas nucleares, você não precisa de 10 mil ogivas. Você tem uma de cada lado, tá ótimo já. Mata um planeta Terra tranquilo, assim, já vira tudo Mad Max e facinho, né? Não precisa ter 7 mil. E tem uma outra coisa, né, Thiago, que é assim, o filme fala um pouco sobre isso, mas se você vai ler a respeito, é ainda pior a questão de o Japão já estar praticamente rendido. Sim. E existem vários teóricos que dizem que a bomba atômica não teve nenhuma relevância, por pura questão cronológica, a bomba atômica não teve nenhuma relevância, zero, na rendição do Japão. Porque até pela comunicação, pelo tempo de comunicação, pelos acordos feitos e tal, no intervalo entre Hiroshima e a rendição do Japão, não era suficiente o efeito de dizer que... Porque o Japão estava tendo muitas perdas civis ainda antes de Hiroshima, né? Então eu tô citando sem fonte aqui, o que é um horror, mas assim, tem teóricos que falam a bomba atômica não fez diferença na rendição do Japão, porque ela faria. A bomba atômica é um recado que caiu muito bem pro governo do Japão, especialmente a segunda de Nagasaki, pro governo do Japão na época, porque deu ao governo do Japão o argumento que ele precisava perante a sua população civil a se render. E ainda mandou o recado para a União Soviética, sabe? E aí teve Essa é a chave. Por isso que os atentados... Eu ia falar... Mas são, na verdade, né? São atentados. Mas os ataques a Hiroshima e Nagasaki são o primeiro ato da Guerra Fria. Claro que tem debates sobre isso, qual que é o início da Guerra Fria, né? Geralmente a gente coloca em 47 com o Plano Marshall, a doutrina Truman, mas tem discussões sobre pelo menos um pré-início em 45, porque a questão, além de tudo... é que os Estados Unidos também se adiantam a uma ação soviética de invadir o Japão pelo norte. Porque os Estados Unidos passam a guerra inteira enchendo a porra do saco, né? Ô Stalin, vamos invadir o Japão, hein? Ô Stalin, você tem que ajudar nós aqui, porque tá foda. Aí quando Stalin, de fato, né, quando a União Soviética prepara uma invasão de larga escala no Japão, que ia gerar um cenário de ocupação dividida igual na Coreia, né, ia gerar um cenário de a União Soviética ocupando o norte, né, e consequentemente instalando um governo comunista. É bom lembrar que quem toma Berlim é a União Soviética, então isso já tinha um peso de narrativas, pra usar um termo mais moderno, né, Sim. muito grande pra aquele contexto. Né? E é aquela coisa, né? Porque aí se usa a justificativa de porque a guerra ia se estender, o Japão não ia se render. Tudo bem, é possível mesmo. Ao que tudo indica, a guerra seria mais prolongada. Mas, cara, isso não justifica você matar 100 mil civis no impacto imediato, né? Porque é claro que você só vai ter uma noção mais completa depois, mas já se tinha uma noção muito boa do impacto da radiação, né? Já dava pra se imaginar bem, assim, né? Então... tanto que eles estão a 3 km, a porra da explosão de teste, né? Por que será, né? Com protetor solar e tudo. Mas taca no Japão que não vai dar nada, né? Então... Exatamente. Só que eu acho que, por outro lado, tem uma complexidade também do filme de falar assim, esses cientistas aqui, eles estão envolvidos no projeto de construção. Eles estão a serviço do exército dos Estados Unidos. O Oppenheimer até chega a botar a fardinha dele lá pra, né? Pô, agora eu sou um militar. Assim que eles terminaram, eles não têm mais voz. Eles até tentam, né? Fazer um abaixo-assinado aqui, não sei o que, se organizar. Foda-se, amigo. Vai chegar lá naquele gabinete com meia dúzia de homem branco. Aí tem o secretário da guerra, né? Que fala assim, eu vou tirar Kyoto
porque eu passei a lua de mel com a minha mulher lá e eu achei uma cidade muito bonita. Então não vamos destruir, não. Parece uma piada, mas assim, você não imaginaria tem isso nada de acontecendo piada. tranquilamente. Com Isso é um certeza. retrato do É imperialismo zero americano. piada. É super. Se duvidar, tem até registro. Eu não vou falar agora porque eu não tenho certeza, mas se duvidar, cara, porque é bem isso assim, o cara, ele não pensa, ele é um general dos Estados Unidos em guerra, e ele tá pensando no quê? Que essa cidade bonita aqui que eu já fui, pra que destruir, né? Vamos jogar essa bomba aqui em Hiroshima, não conheço ninguém em Hiroshima? Foda-se, né? Que eu tenho a ver com isso, né? É muito bizarro. Esses momentos no filme eu acho que o Luiz até falou bastante sobre isso, mas um ponto que a gente esqueceu de falar, que são dos aspectos técnicos que entram dentro dessas tensões da história, né? E que complementam esses momentos que definem quem tá de qual lado ou quais são as tensões da história que estão se recaindo nas costas do Oppenheimer. Eu gosto muito do que o Nolan faz tecnicamente, como sempre. Ele é um mago mesmo, assim, de toda essa questão de fotografia, de iluminação e de trilha sonora, que aqui ele abandona o Hans Zimmer, mas ao mesmo tempo ele consegue... Ludwig Göransson, ele tira o cara do Childish Gambino pra fazer a trilha sonora do filme mas dele. ao mesmo tempo ele evoca, né, o que ele tinha nos outros filmes dele, então a gente não sente uma perda quando o Hans Zimmer sai aqui desse filme. Posso fazer uma afirmação ousada, amigo? Fazer uma afirmação ousada aqui. Eu acho que, ainda que não seja o terceiro ato, ainda que seja o final do segundo ato, essa é a melhor cena que o Nolan já filmou na vida dele, assim. Pode ser que eu esteja no calor do momento, acabamos de ver o filme, mas assim, a explosão da bomba e os momentos que antecedem a explosão da bomba são fantásticos. Pode ser mesmo. É uma aula de criação de tensão. É incrível, é incrível. É isso que eu falo sobre maturidade, sabe? É nesse momento que você fala assim, cara, isso aqui é um diretor com pleno controle da habilidade de fazer cinema, sabe? E como a escolha dele contraria o que você imagina que vai acontecer. E como aquele silêncio pesa. Cara, muito. Porque aquele silêncio... E por que eu falo que é uma aula de direção? Não só pela tensão emocional. Aquele silêncio pesa narrativamente. Porque é a noção que o Oppenheimer tem ao ver que deu certo de que o mundo mudou. Tipo assim, a gente acabou de mudar o planeta. Nós mudamos o curso da história. E isso é o quê? Você só ouve a respiração, sabe? E é brilhante, é brilhantemente dirigido. Porque é lindo, literalmente, porque é narrativo, porque é, sabe? É incrível, Brilhantemente. incrível. Desculpa que eu te interrompi, mas assim, eu acho que a gente tá com 1h30 de gravação e a gente não falou o suficiente sobre isso, sabe? É uma direção fantástica de cena. É porque a gente falou muito mal já do Nolan. Eu já canso. Deixa o homem em paz, deixa o homem trabalhar, entendeu? Deixa ele trabalhar. Porque esses momentos, como a gente tá exaltando aqui, como a gente tá assim, trazendo da história, que são esses momentos de peso pra história, né? Da própria explosão, de ver o que é uma bomba, de sentir o peso de quantas pessoas morrem numa explosão, são momentos que são muito bem fotografados e tecnicamente muito bem expostos. Então ele tem um design de som muito legal, uma fotografia muito legal, e ele brinca com isso não só com a explosão em si, né? Ele traz isso pra dentro dos personagens. Então, se você vai filmar um personagem no tribunal, você estrala a trilha sonora, você não deixa o seu personagem... Ele já não deixa muitos personagens falarem e serem ouvidos direito. Em Tenet ficou bem claro que ele não gosta de deixar a fala do personagem acima, né? Então, ali na linha de mixagem, você tem várias camadas, né? Tipo, o som do vento, o som da trilha, a voz, etc. E o Nolan prioriza em diversos momentos do filme, que é de puro diálogo, assim, eu vou colocar uns 50%, tá? Ele não considera a voz mais importante. Então, isso traz muito entendimento, maturidade, que o Luiz tá falando, pro que o Nolan quer contar. Então, não é só falar e falar e falar. É a fala e como essa fala tá sendo mostrada no filme. Como tá entrando uma trilha mais alta, o som do flash tá superando o som da própria voz. Então, tem um momento que ele vai dar um discurso que eu achei a melhor cena do filme, assim, disparada. Que é quando, depois que as bombas tudo explode, ele vai lá dar um discurso pra falar que os Estados Unidos vai vencer. Que ele vai falar com o pessoal que tava trabalhando lá, né?
Em Los Alamos. Ele se e o convencer das asneiras que ele tá falando, né? Se convencer das asneiras patrióticas que ele tá dizendo. E assim, olha como é profundo. Ele não ouve a própria voz, ele não ouve o que tá ali. Ele só consegue ouvir a tem um bomba. silêncio também e nessa a cena, gente né? também. Tem silêncio, tem luz, é a primeira vez que a gente vê um excesso daquela experiência que ele teve no momento da explosão. Então, aquela cena pra mim é extremamente bem construída, assim como a que o Luiz citou aí, que é realmente uma aula. Cara, eu bizarro adoro o que ele essas faz. duas cenas também, tanto a do teste quanto essa que o Uso mencionou. E, cara, eu também acho ela brilhante. E eu acho essa decisão do Nolan de não mostrar o ataque, porque eu fiquei nessa dúvida, tá? Eu já entendi que o filme vai trabalhar a cabeça ali do Oppenheimer, vai mostrar o homem, o criador da bomba atômica, não vai falar da bomba em si. Mas e aí, você vai mostrar o ataque? Você vai mostrar essa bomba explodindo? E eu achei a decisão mais acertada de todas, ele não mostrar isso. Nossa, mas... É a melhor decisão que ele podia ter nesse filme. Ele mostrar só o teste e o grande momento ser o teste, o impacto que aquilo ali tem como revelação, assim, pras pessoas. É como o Luiz falou, aquele silêncio ali que é onde ele percebe, E é né? uma coisa assim, vá assistir cinema japonês, sabe? Se você quer a posição da tragédia acontecida no Japão, vá assistir o cinema japonês. Tanto os literais quanto os figurativos, sabe? Porque o Nolan não é o cara pra te trazer isso. Qualquer coisa que ele fizesse ali soaria errado. Ou soaria melodramático, ou soaria excessivo, ou soaria hipócrita do ponto de vista de um cara branco-americano querer narrar os horrores de Hiroshima e Nagasaki. Então eu acho que ele fez uma escolha até que combina com a narrativa, porque o Japão não faz parte da vida daquelas pessoas. O Japão é uma terra do outro lado do mundo absolutamente desconhecida pra eles. Então, aquelas pessoas do núcleo do filme não sentiram o impacto social que foi Hiroshima e Nagasaki. Eles sentiram o impacto político e de guerra, sabe? De vitória, né? Por isso que é tão discrepante. Essa cena é tão humilhante pra ele, porque ele olha pra aquelas pessoas e ele não enxerga elas. Ele sabe que aquelas pessoas não conseguem sentir o que ele sente. Elas sabem. Ele pela primeira vez percebe que ele não vai conseguir. Na finalização do teste, ele percebe isso. Ele tem um vislumbre do que vai ser a vida dele dali pra frente. E depois, no discurso, ele cai na real. Porque eu não vou conseguir ser entendido por ninguém. Ninguém vai entender o que tá passando na minha cabeça e eu vou ter que lidar com isso até o momento da minha morte. E o Nolan consegue passar isso 100%. Isso é arte, sabe, do diretor. Isso que é foda no Nolan. E aí também tem um contraste maravilhoso entre essa cena que eles estão, né, as pessoas envolvidas no Projeto Manhattan, porque, porra, também as pessoas estavam há 4 anos morando na porra do deserto, porque o Oppenheimer falou, eu tenho um rancho lá, no meio do nada, faz um teste legal lá também e já aproveita e mora aqui com todo mundo. E a galera ficou preso lá, então, né, tem essa euforia de que finalmente conseguimos, o projeto deu certo. E isso contrastado com a cena em que eles estão, pelo menos os cientistas, né, estão vendo o impacto não só da explosão inicial, mas da radiação. Que é brutal, né? Sim, é cara. brutal. Que aí também tem outro parênteses, né? Porque dá pra você entender num momento de fim de Segunda Guerra Mundial a população de alguma forma na euforia de derrotar o Japão. Porque acho importante fazer uma separação. Né? Porque o governo japonês, a estrutura de poder japonesa durante a Segunda Guerra, os oficiais, o alto comando, são os fascistas filhos da puta. O que o Império Japonês fez na Coreia e na China, principalmente, é de uma barbaridade tremenda, assim, é uma coisa inacreditável, é inimaginável, absurdo, porque a gente fala muito na Segunda Guerra das atrocidades nazistas, o que, porra, claro, né, tem que falar. Mas os crimes cometidos pelo Império Japonês, não só na Coreia, mas na China também e em outros países da região, são absurdos. Campo de concentração igual, teste de gente com aplicar tinta Estupro no em olho massa, das pessoas, absurdo. eugenia, Agora, isso aí tudo. A população japonesa, a população civil, é outra história, né? É muito diferente. Hiroshima e Nagasaki não eram cidades militares, não eram nem cidades fabris, assim, no sentido de estavam construindo equipamento que ia ser usado em guerra, que aí pelo menos tinha alguma mínima, blá, blá. Não, eram cidades de pessoas comuns, né? Que eram alvos do tamanho necessário. A gente precisa de um lugar com essa população. É isso. Simples Cidade assim, média, né? Basicamente. Tiago, você é padrinho, membro honorário do Meia Pantufa, então bora participar do Rap
wrap-up com a gente. Faz um resumão aí do que você achou de Oppenheimer, se você gostou, o que você não gostou, bem sucintamente pra falar suas impressões sobre o filme. Tem pontos negativos, como a gente já levantou, né? Alguns vícios do Nolan, especialmente do Nolan roteirista, né? Eu acho que, como direção, concordo. É uma direção basicamente perfeita. A gente não falou muito, mas o design de som do filme é sensacional, assim. Acho que... É o Top Gun desse ano. E muita gente me perguntou se vale a pena ir no IMAX. Eu acho que é aquela coisa, né? Pela imagem em si, talvez não, mas o som realmente tem um impacto muito forte, né? Aquele som absurdo, super alto, ensurdecedor no IMAX tem uma diferença, né? Verdade, então, nesse sentido, vale a pena. Mas eu acho que os pontos fortes do filme, eles acabam sobressaindo aos pontos negativos. Por mais que tenha algumas coisas no Nolan que você fala, porra, amigo... De novo, né? Mas eu acho que tem algumas coisas que são muito fortes do filme e acabam elevando ele acima dos principais problemas. Eu acho uma complexidade muito grande, narrativa, histórica, enfim, é um filme bem mais acertado do que eu esperava em vários aspectos, porque quando foi anunciado você fica naquela, o que eles vão fazer com essa história, né? Então, pra mim o saldo é muito positivo, foi um filme que eu gostei muito de acompanhar e acho que claro que é difícil fazer aposta já, mas com certeza indicado ao Oscar de melhor filme, ele praticamente já tá, né? Eu acho que tem umas 6 indicações ao Oscar que não tem como ele não ter, assim. Não, o Robert Downey Jr. também tá praticamente... Até porque o lobby também vai ser grande, né? Tipo, é o que ele tava esperando, né? O retorno dele. Eu sei atuar, né? E quem duvidou disso, né? Só quem não conhece o Downey Jr. É porque ele entrou no modo preguiça nos últimos filmes, evidentemente, mas ele é um bom ator desde muito antes dele começar a fazer merdas. Desde quando ele era moleque, ele é um puto de um ator. Eu queria fazer uma breve parêntese antes do Gusta falar. Uma coisa que eu não gosto de admitir, porque eu não gosto da pessoa, mas eu fiquei arrepiado com a minúscula participação do Casey Affleck nesse filme. Eu fiquei apavorado com aquele personagem dele, sabe? Aquele militar pra quem o Oppenheimer não pode dar informação. É um momento tenso pra caramba também, assim. Foi mais uma cena muito bem conduzida pelo Nolan e toda muito verbal, né? Sobre espionagem e sobre um cara que nunca faz realmente nada de muito grave no filme, mas o jeito que ele olha... E talvez aí o IMAX tenha ajudado também, né? O jeito que ele olha, aquela cara que ele tem, assim, você já falou. O pai dele era um padre ortodoxo durante a Revolução Russa e ele voltou pra lutar contra os bolcheviques. Caralho, velho. Puta que pariu, velho. Esse aí, vou te contar. Já entendi, o cara odeia comunista, tudo bem. E tem uma coisa também do Casey Affleck, que ele tem essa voz, assim, que chegou primeiro que ele, né? O filme mostra ele de costas no começo, e aí chega primeiro aquela voz dele que é um doce meio rouco, assim. Aí fica aquela coisa meio... O que esse cara quer, né? Ele tem uma voz muito forte também. É muito legal. Aí, Thiago, não tem o Ben, mas tem o Casey. O Matt Damon não trabalha sem um Affleck no elenco. Sem um não Affleck. existe. Tá no Gusta, contrato, wrap-up de Oppenheimer. Cara, difícil, né? Eu tava com muita saudade do Nolan. Gostei muito da experiência de assistir esse filme. Foi aquele tipo de filme que realmente precisava de um historiador pra poder tirar minhas dúvidas. Mas eu apertei o olho, segurei firme ali e falei assim, eu vou entender esse filme do começo ao fim. Eu não vou sair daqui. E o Thiago não pode nem falar que é Tolkien, porque ele tá aqui o tempo inteiro, né? Já não chamou só quando precisou do historiador. Exatamente. É a primeira vez que a gente chama um historiador pra exercer a função dele aqui nesse podcast. Vai ter cachê então, é isso que eu tô entendendo. Não foi isso que eu quis dizer. Foi que em alguns determinados momentos foi necessário. Mas eu gosto muito disso no filme, assim, que apesar dele ser complexo e dele ter essas dificuldades, e que eu já apontei essas dificuldades, principalmente na quantidade de personagens que aparecem, ele é um filme que, pela boa direção, ele acaba te chamando, te convidando a prestar atenção nele. Então o Nolan, ele tem esse tipo de direção, né? Ele fala, olha, eu vou fazer uma coisa aqui complexa, uma coisa difícil de ser assimilada, mas ao mesmo tempo eu vou te dar uma recompensa. Todos os filmes dele têm um pouco disso, sabe? E esse tem em um jogo diferente, que é esse jogo narrativo. Então ele excluiu a ação do filme para poder te dar uma recompensa narrativa muito boa e uma reflexão que o Thiago até brincou de Interestelar, né? Mas é que eu sinto muito que a recompensa aqui é bem maior, sabe? É uma recompensa filosófica muito maior do que a que você tem lá em Interestelar, que eu acho que é um pouco mais rasinha, assim, sabe? Que é um pouco mais do mesmo, um pouco mais óbvio. Ele conseguiu fazer o que ele tenta fazer o tempo inteiro.
Eu acho que é bem que isso, assim, né? É isso, quando termina o filme, então assim, eu não sei se todo mundo ficou com essa sensação. Quando termina o filme, você acaba com um nó na garganta. Todo mundo levanta em silêncio, ninguém fala com ninguém no cinema. É aquele tipo de filme que você compartilha a tensão, aquela angústia mesmo, sabe? Reflexivo, né? Do Oppenheimer. Você fica reflexivo, pensando e tal. Então eu gostei bastante desse ponto, assim, do filme. E eu acho que o Nolan acertou mais do que errou, realmente. Eu não vou bater em cachorro morto, porque o próximo filme dele eu já imagino com os mesmos problemas. Infelizmente, o Nolan agora tá fadado a ser interpretado dessa forma, e por culpa dele, né? Então, ele que melhore. Ele que faça melhor da próxima vez. Mas só um parênteses, se vocês me permitem, bem rapidinho. Eu acho que esse mal-estar, Gusta, é também porque esse mundo criado pelo teste, e acho que por isso que também outro motivo pro filme mostrar o teste, não o ataque em si, porque já é o suficiente, né? É o que cria a dinâmica do mundo contemporâneo, né? É o mundo que a Coreia do Norte desenvolve uma arma nuclear, não é pra atacar alguém. É pra sentar na mesa de negociação, entendeu? É a arma do diálogo, né? É pra chegar lá e trocar uma ideia, né? E falar, ó, essa sanção aí não vai rolar. O projeto nuclear iraniano não é porque o governante iraniano é maluco, de terra de gente... Porque é o estereótipo, né? Gente doida e tal. Não. É porque é o que se criou na relação internacional, de maneira geral, especialmente bélica, mas é o que se criou pra ver diálogo, né? Então acho que é muito esse mal-estar também de a gente parar e pensar, porra, tamo nessa merda aí. Dividir, né? Você pode parar pra pensar que em 20 anos, no espaço de 20 anos, a gente pode ter tido a mão no botão vermelho Donald Trump, pode ter Le Pen daqui a pouco, a gente teve Boris Johnson, a gente teve Vladimir Putin, e alguém quer pagar de moralista pra cima do Irã e da Coreia do Norte, cara. Ninguém deveria ter acesso ao tipo de coisa que é a arma nuclear, e eu acho que a discussão tá toda aí, né? Sim. Daqui a pouco o Kanye West põe o dedo no botão, e aí? Pois é. Não, é isso mesmo. Eu acho que essa angústia que a gente termina no filme acaba sintetizando bastante o sentido do filme. Tem um propósito que o Nolan conseguiu expor em tela e que fazia um tempo, desde, sei lá, Interstellar, A Origem, ali, que ele não conseguia deixar tão claro. E aqui ele deixa. Então, pra mim, é muito positivo terminar um filme com o sentimento da obra redondinho e de um diretor que tava passando por poucas e boas aí pra conseguir fazer um filme sólido. Então eu acho que aqui a gente tem um filme que a gente conhece já os nossos demônios aqui, né? Os nossos problemas já estão batidos. Por isso que eu falei, próximo a gente já fica esperando essas merdas que o Nolan faz, mas pelo menos aqui ele conseguiu passar a mensagem dele muito bem. Então é uma coisa que eu gosto muito no filme. O que é baixo é o de sempre e o que é alto é muito alto, né? Então ajuda a empurrar a média do filme. Lucas, um wrap-up de Oppenheimer. Cara, eu gosto bastante do filme. Acho que o filme funciona na maior parte do tempo. Apesar dele ser um filme carregado de diálogos, de 3 horas, sobre a figura do Oppenheimer, né? Sem aquela coisa do Nolan de, o filme vai funcionar em função de um plot twist. O filme vai funcionar pra você tentar descobrir agora qual o grande mistério. Não tem isso aqui. Ele cria, inclusive, alguns mistériozinhos ali e um mini plot twist ali que eu gosto, que ele faz em pequena escala e relacionado ao personagem do Downey Jr., relacionado à frase lá do Ice. Então eu gosto desse... Ele desperta a curiosidade. Fala, eu queria ver o que foi dito ali naquela cena que vocês estão tanto comentando, mas sem tornar aquilo ali tão grandioso, assim, pro filme. E eu acho que o Nolan tá na sua melhor forma como diretor aqui. Eu acho esse filme mais autoral do Nolan, porque o Nolan é esse diretor pop de filmes de estúdio, mas ele sempre teve o seu estilo ali nos filmes. Inclusive, ele sempre teve os mesmos problemas aí em todos os filmes. E aqui eu acho que ele tá na sua melhor forma. O Luiz comentou que acha ele um diretor mais maduro aqui, né? Também tem essa impressão. Eu acho que ele definiu, olha, esse é o meu estilo, e o estilo dele cabe muito bem, encaixa muito bem com essa história, com a história que ele queria contar. Eu acho o elenco, assim, incrível, apesar de ter uma galera que sai do nada, que aparece do nada, um Rami Malek que aparece aí com os argumentos, tirou do cu. Mas... Pelo menos ele tá sem dentadura nesse, já ajuda bastante. Mas é meio aquela coisa, ele dá o foco pra quem tem que dar o foco e as outras coisas ao redor que vão acontecem e são amarradas na história. Eu detestei tanto o roteiro de Tenet, cara, que
que eu acho que, assim... A expectativa tava baixa. A expectativa tava muito baixa. Então eu gostei muito, assim, de como ele amarrou a história aqui. Apesar dele contar dessa maneira não linear, que eu acho que favorece, assim, um filme de tribunal, assim, a ficar mais interessante, mais empolgante. Pra mim, o filme funcionou muito por conta disso. Muito por conta da direção do Nolan, muito por conta do Cillian Murphy. A trilha sonora, eu acho o Cillian Murphy aqui sensacional. O Downey Jr. também. A Emily Blunt, pra mim, também. Eu acho que ela... Cara, eu adoro... Quando ela tá em cena, cara, ela é sempre muito boa. E eu acho que em termos de criar tensão, dos momentos que precisam de efeitos práticos, aquela coisinha ali que ele fica chapiscando na tela ali dos átomos e da explosão. Cara, eu acho que é tudo... essa tensão, assim, é muito bem criada. E... A bomba Jequiti, né? Chega piscando, né? Assim. O Jequiti ali na tela. Que fica aquele barulhinho. Acho que as coisas boas do Nolan, assim, estão todas muito bem aqui. E o estilo dele combina muito com esse filme. Conseguiu criar um filme não só biográfico, mas um filme que te deixa reflexivo ali com os dilemas do próprio personagem que ele tá contando. Olha, eu não sei vocês, eu não sei o nosso público, mas eu adoro quando os nossos episódios ficam meio cabeçudos demais assim. Eu me diverti a beça. Espero também que o nosso convidado, Thiago Natali, tenha se divertido a beça, apesar do dia cansativo de trabalho, depois de uma gravação de 2 horas, né? Mas eu acho que você já tá acostumado também, né? Falar, pô, eu tenho que gravar com meia, eu tenho que tirar 3 horas do dia agora. Você. Não, Thiago, imagina. Fala um pouquinho aí do RDM, fala também do História em 35, porque você conseguiu, né, aproveitar julho pra voltar pra cabine de imprensa, né? Divulga aí tanto o podcast quanto o blog. A gente vai gravar sobre uma coisa que você escreveu recentemente também, vai sair logo, é o próximo episódio do Meia Pantufa. Então vai ser... Oi? Fala... Opa, Oi, entregou aí. Pode ser que sim, pode ser que... Não, vai ser Elementos. Vai ser o filme dos fascistinhas lá, o Sound of Freedom. Mas, Thiago, manda bala aí, divulgue o que quiser, o espaço é seu, como sempre, à vontade. Não, agradeço o convite mais uma vez, porque eu realmente não vejo passar o tempo, porque a discussão sobre cinema já é maravilhosa. Ainda com história envolvida é meu ponto fraco, Você né? gosta de história? Eu gosto um pouquinho, né? Você assim, podia, tem uma você podia relação... mexer com isso, sim. Às vezes eu penso em não fazer também. Né? Às vezes dá um pouquinho de vontade, né? Aproveitei, né, o recesso escolar pra ir na cabine de imprensa, né? Que é uma coisa que eu faço a cada 6 meses, daí, né, em consequência também tiro o meu blog de cinema dos escombros, né? Mas enfim, então, pra quem quiser ouvir um pouco mais sobre cinema e história, porque é justamente a ideia do podcast, toda quinta-feira no Spotify, né, tem um novo episódio do RDMcast e somos lá em 3 historiadores, né, então eu realmente conheço outros historiadores, então dá pra chamar. Passa o contato pra gente depois. A gente precisa, cada dia que passa a gente precisa de mais. E vocês já gravaram com os dois também, né? Então, já, exatamente. Vocês realmente seguiram o meu conselho, né? Mas enfim, a gente fala sobre cinema de horror, mas nesse viés também falando sobre história e falando sobre estudos sociais, enfim. E também o História em 35mm, que eu reativo a cada 6 meses quando eu consigo em cabine de imprensa, mas também tem vários textos lá, tem alguns especiais que eu escrevi na época da faculdade, assim, eu lembro que eu fiz uma análise gigante de A Cruzada do Ridley Scott, eu pirei, assim, a versão do diretor, tá? Antes que alguém fale, porque eu sei que a versão do cinema é uma bosta, mas a versão do diretor é muito boa. Então, enfim, tá lá e pra quem quiser também acessa, porque tem alguns textos legais, assim, por mais que, né, já faça um tempo. Enfim, obrigado pelo convite de novo e sempre um prazer. E desculpe pelos momentos de monólogo também, acho que a parte que eu entrei em macartismo eu não parei mais, né? Foi uma aulinha. Se vocês quiserem saber tudo que o Thiago pensa sobre os filmes que saem em julho, do dia 1º ao dia 25, e os filmes que saem no começo de janeiro, é só ir lá no História em 35mm, né? É por aí, exatamente. Valeu por estar aqui de novo com a gente, Thiago. Sempre um prazer. Volte sempre. E agora com vocês, já foram assistir Oppenheimer? O que acharam? Não se esquece de responder a nossa enquete aí no Spotify e vamos estender essa conversa no Instagram ou no Twitter, @meiapantufa. Valeu pela atenção de vocês. Tchau, Gusta. Tchau. Tchau, Lucas. Tchau, galera. Tchau, Thiago.
Tchau, tchau. Lembre-se de seguir a gente nos seus agregadores de podcasts preferidos: Spotify, Apple for Podcasts, Deezer, Amazon Music. Terça-feira que vem a gente tá de volta com mais Meia Pantufa pra vocês, debatendo a última grande estreia do mês de julho. Tchau! Este podcast tem locuções de Lucas Meleiro e Carla Ribeiro e edição de Luiz Leão.